Bom dia, Bruna, e todo mundo que se interessou aqui e se inscreveu no nosso curso. Eu sou químico de formação pela UFRJ e trabalhei durante muito tempo, 9 anos, no laboratório de fotoquímica, então tenho bastante experiência nessa parte assim de espectroscopia eletrônica, né? UV-Vis, fluorescências, tanto em estado estacionário, resolvida no tempo, laser flash fotólise e tal, tudo técnicas associadas à interação da luz com a matéria. Eu tenho bastante experiência já de trabalho com isso. Eu estou terminando o doutorado, na verdade, na UFRJ e entrei esse ano na Magtech para trabalhar como analista, né, de qualidade. E aí estou aqui dando suporte, né, fazendo tanto trabalho de pesquisa com eles e também tem essa parte mais de cursos, né, que de vez em quando a gente tem dado. A gente já deu um curso de espectroscopia de absorção UV visível, agora a gente vai dar seguimento, né, essa nossa agenda, esse cronograma de cursos que está previsto para acontecer. Então, sigam o laboratório, sigam o Lab Nanobio F no Instagram, a Magtech no Instagram, porque vão ter divulgações também de outros cursos, né, de outras técnicas e outras questões no futuro. Aí eu vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês para poder dar início aqui na nossa aula. Tá aparecendo? Tá sim, só não tá na tela cheia. Tá. Agora sim. Onde que aparece aquela... Ops. Aqui. Aquela bolinha do laser. Tá. Aí Então, só reforça como que você prefere, João, se a pessoa interrompe, escreve no chat, posso ficar olhando aqui no chat e meio que fazendo a triagem, se preferir. acho que pode ser interessante assim, Marcel. O pessoal pode ir anotando as dúvidas no chat, e aí, se você puder ir olhando assim, começou a ter muita dúvida. E aí, quando a gente junta algumas e abre um intervalinho. Se tiver muita dúvida de um mesmo tema, aí a gente tenta fazer dessa forma. Eu me organizei de tentar falar em 1 hora e 10 minutos. Vou falar bem rápido sobre o tema. E como a gente quebrou, né? Antes a ideia ter sido fazer o curso de UV-Vis e fluorescência, mas ter quebrado dessa forma acho que vai fazer mais sentido, não vai juntar tantas dúvidas tão diferentes, eu imagino. Mas também fiquem à Mas vontade. também tem uma audiência diferente, aí pode ser que tenha outras dúvidas. Então, vamos combinar assim, qualquer dúvida que for surgindo, podem anotar no chat, e aí eu vou dando uma olhada aqui, aí a gente junta algumas e aí a gente interrompe e o João responde. Isso, e no final também, lógico, a gente tem todo o espaço para tirar dúvida, não fiquem acanhados de forma alguma, porque fluorescência é muito complexo, então, assim, o que vocês quiserem tirar dúvida, quiserem entender, eu estou aqui para isso também. Então, é isso. Mais uma vez, bom dia a todo mundo, obrigado por terem se interessado, por terem comparecido. Mais uma vez, meu nome é João Victor, eu sou analista de qualidade lá na Magtech, e hoje eu vou estar dando para vocês esse curso de espectroscopia de emissão de fluorescência, que está sendo em conjunto com o Laboratório de Nanotecnologia Biofuncional da UFRJ e a Magtech. Aí, só para dar um panorama geral do que a gente vai estar falando hoje, aqui eu trouxe um sumáriozinho do que eu vou estar falando nesse curso. Eu vou fazer uma breve introdução sobre luminescência, sobre espectro eletromagnético, diagrama de Jablonski, que é uma ferramenta importantíssima da gente entender a lógica, né, de como ele funciona, porque ele basicamente ajuda a gente a entender como que funciona uma série de processos fotoquímicos e fotofísicos. Então, dominar e entender o que está ali no diagrama de Jablonski ajuda muito, né, para o trabalho de quem é usuário da técnica. Vou falar sobre espectroscopia, sobre técnicas, espectroscopia de emissão de fluorescência propriamente dita. Vou falar sobre alguns problemas associados à técnica, por exemplo, efeito filtro, que é uma coisa que acontece com a concentração na nossa análise, e, enfim, vou falar mais sobre isso em breve. Vou falar sobre os espectros de emissão, mais especificamente, sobre os espectros de excitação. Vou falar sobre regras de caixa, rendimento quântico de fluorescência. Também vou falar sobre detecção de óxido de singlete, que é uma coisa importante também para uma série de processos, e, enfim. E vou dar uma comentada também sobre outros fluorímetros que existem além do convencional, né, o fluorímetro em estado estacionário convencional. Então, para começar, o que é luminescência? Luminescência é a emissão de luz por qualquer tipo de amostra, né? A matéria, ela interage com as radiações eletromagnéticas de diversas formas. Os átomos, as moléculas, né? Os polímeros, enfim. Todas as moléculas, elas vão ter algum tipo de interação com algumas radiações eletromagnéticas. E elas podem absorver radiação, elas podem emitir radiação. E luminescência é justamente isso, é a emissão de luz pela matéria, e existem uma série de
fenômenos luminescentes que a gente conhece na natureza. Existe a fluorescência, existe a fosforescência, bioluminescência, quimiluminescência. Então, espectroscopia de emissão ajuda a gente a estudar uma série de fenômenos luminescentes diferentes que a gente conhece, e luminescência está presente em várias partes da natureza, né? Se a gente pensar, existem organismos que são bioluminescentes, tipo os vagalumes, tem vários organismos marinhos que também apresentam bioluminescência ou também fluorescência. Então, por exemplo, aqui eu trouxe essa água-viva cristal, e ela foi o organismo, né, que os cientistas isolaram pela primeira vez uma substância, que é uma proteína, que hoje em dia a gente conhece muito bem ela como GFP, né, a Green Fluorescent Protein, e essa GFP, ela foi responsável, né, por render a alguns cientistas que trabalharam com ela o Prêmio Nobel de Química já, por exemplo. E aí ela é muito usada em estudos, assim, associados à área biológica, à área médica, porque serve como marcador biológico na célula. Mas existem outros fenômenos luminescentes também, para além só da bioluminescência, da biofluorescência. Existem substâncias fluorescentes que estão presentes em diversas áreas da natureza. Então, por exemplo, se alguém aqui, pessoal, imagino que todo mundo, ou a maioria, seja maior de idade, quem já tomou alguma gin tônica alguma vez em um bar, uma festa, e se tivesse luz negra no ambiente, provavelmente viu que o copo fica brilhoso azul. Está brilhando azul porque tem uma substância fluorescente ali, que é o quinino, na água tônica. Eu, quando era criança, a minha mãe tinha colocado no meu quarto, no quarto do meu irmão, umas estrelinhas que são fosforescentes, que brilham no escuro. Então tem uma série de brinquedos e tal. E também tem, enfim, dispositivos de segurança, enfim, tipo placas e tal, que também são fosforescentes, né? Então ajudam a iluminar o ambiente mesmo quando cessa a fonte de iluminação de energia. Também em festas, enfim, aniversário, é muito comum a gente ver aquelas pulseirinhas que brilham também. Ali já é um fenômeno de quimiluminescência que está acontecendo. Então isso aqui é só para ilustrar para vocês que existem uma série de fenômenos onde a matéria está sendo a emissora de luz, né? Ela está emitindo luz, ela não está refletindo, ela está produzindo, ou, né, enfim, alguma coisa está acontecendo ali que ela está emitindo luz para o ambiente. A gente consegue detectar essa luz. E isso vai muito para além só de uma curiosidade, uma coisa bonitinha. Isso tem muita utilidade e aplicação mesmo no contexto, né, científico, tecnológico, de inovação. Então, quando a gente fala de luz, a gente tem que lembrar, né, do espectro eletromagnético. Luz é uma porção, quando a gente fala especificamente de luz visível, é uma porção bem pequenininha do espectro, é a porção que o ser humano consegue enxergar, que vai dessa faixa tipicamente de 400 a 700 nanômetros, mais ou menos. E aí todos os comprimentos de onda nessa faixa são considerados comprimentos visíveis, né, pelo ser humano, mas a gente tem luz, né, radiação eletromagnética de outras naturezas também. E isso depende muito do comprimento de onda da radiação, né? Então, o que é uma radiação eletromagnética? É literalmente o que essa imagem está ilustrando para a gente, né? É um campo elétrico e um campo magnético, né, representados aqui por A e por B, que são ortogonais, ou seja, fazem 90 graus entre si, e são oscilantes. Então, isso é o que é a luz. Então, se você tiver uma luz na região do violeta, por exemplo, tem 400 nanômetros, a distância entre dois picos ou dois vales vai ser de 400 nanômetros. Já uma luz na região do verde, dos 500 nanômetros, a distância entre esses picos ou vales vai ser 500 nanômetros. Só que se você torna essa distância, né, do comprimento de onda menor, por conta da equação de Planck, né, da relação de Planck, a energia vai se tornar maior. Então, à medida que a gente vai para comprimentos de onda menores no espectro eletromagnético, por exemplo, indo para a radiação ultravioleta, para os raios X, raios gama, a energia da radiação começa a aumentar. E da mesma forma, se você começa a ir para comprimentos de onda maiores, a energia diminui, justamente porque é inversamente proporcional, né? Então, se você coloca um número maior no denominador, a energia diminui. Se você coloca um número menor, a energia aumenta. Então, basicamente é isso aqui que a gente está pensando. E a fluorescência acontece tipicamente muito na região do ultravioleta e do visível, né? Por conta da natureza eletrônica do que está acontecendo ali na matéria. Outros fenômenos, né, tipo vibração molecular, acontece na região do infravermelho, transições, né, de spin nuclear, né, lá na área de Riemann, por exemplo, já acontece mais ali na faixa, se eu não me engano, é onda de rádio, se eu não estou falando uma besteira. E existem vários outros processos, né, tipo fluorescência de raio-x, etc. Então, cada região do espectro eletromagnético geralmente vai ter uma espectroscopia associada a ela, para conseguir sondar o que está acontecendo ali.
Então, finalmente chegamos no diagrama de Jablonski. O que é esse diagrama? Ele é um diagrama que foi desenvolvido inicialmente por esse cientista polonês, o Aleksander Jablonski, lá no século XX. E essa era a cara inicial do diagrama que ele publicou num trabalho na Nature. E é um diagrama que representa os níveis de energia de uma molécula e as transições que podem acontecer entre esses estados, né? As setas no diagrama de Jablonski, e aí agora olhando aqui para o diagrama de Jablonski com sua cara moderna, né, com a cara atual que ele tem. Aqui tem muita curiosidade histórica interessante. O Jablonski foi assim, um pioneiro, um gênio mesmo na área de fotofísica, mas vamos focar aqui mais no atual, né, porque a gente não tem muito tempo hoje. Então, as setas, elas indicam transições que são radiativas, essas setas cheias. São transições que envolvem a absorção ou emissão de radiação, tipo a absorção de luz, a fluorescência, a fosforescência. Então, é isso. As setas pontilhadas, elas já representam processos que são ditos não radiativos, ou seja, não envolvem radiação na transição de um estado para o outro. E ainda tem uma outra questão que também é muito importante, além dos níveis de energia no diagrama, que é também a questão do spin. Então, essas transições são associadas à mudança nos elétrons, né, no nível de energia dos elétrons na molécula. Só que os elétrons, eles também têm essa propriedade magnética, que é o spin, e o spin também dita algumas coisas assim nessas transições. Então, por exemplo, geralmente, tipicamente, moléculas orgânicas e, enfim, algumas moléculas ali também do bloco P da tabela periódica vão se agrupar de tal forma que os seus spins vão estar sempre emparelhados. E aí isso a gente chama de estado singlet, por questões muito mais complicadas de físico-química que eu não vou ficar entrando muito aqui hoje. Então, geralmente, as moléculas vão estar nesse estado singlet fundamental, a gente chama de S0. E existem vários estados singletes excitados, né? Então, tem o S1, S2, S3, Sn, tem vários. Existem também os estados onde os spins não vão estar emparelhados, né? Como está representado aqui, né? A setinha para cima e para baixo. Se os spins estiverem desemparelhados, ou seja, estiverem com a mesma orientação magnética, isso já é um outro tipo de estado. E aí a gente chama de estado triplete. Então, tipicamente a fluorescência, ela é uma transição radiativa de um estado de energia mais alto para um estado de energia mais baixo, que não envolve mudança de spin. Já a fosforescência, que também é um outro fenômeno luminescente, é uma transição onde você tem a inversão do spin. Então, isso é o que diferencia uma da outra. E o que acontece? Essas transições, elas vão ter restrições quanto-mecânicas, né? Por conta disso. Esse processo de você inverter o spin é uma coisa meio que proibida, entre aspas, pela mecânica quântica, e aí, para acontecer, isso leva muito tempo. Então, a fosforescência tipicamente é muito mais lenta, ela pode envolver alguns segundos, minutos, às vezes horas para acontecer, e a fluorescência é muito rápida, ela é praticamente instantânea. Então, a fluorescência só vai estar acontecendo enquanto você estiver fornecendo energia para excitar as moléculas para o estado excitado, e elas poderem retornar para o estado fundamental via emissão de luz. A fosforescência, uma vez que você excita, a molécula vai absorver energia, vai para o estado excitado, cruza para um estado onde os spins ficam desemparelhados, né? Então fica meio que a molécula fica presa nessa conformação eletrônica, guarda essa energia com ela por um tempo até ela conseguir retornar para o estado fundamental e emitir luz. Então é meio que isso, falando em termos muito por alto, né? Só que ainda tem outra questão. Além de pensar nessa questão do nível de energia, né, que as moléculas podem adotar em cada estado, tem uma outra questão também. A gente nunca pode se esquecer que na natureza as moléculas não estão paradas, né? Quando a gente desenha um diagramazinho, alguma coisa, quando a gente desenha uma molécula, a gente desenha ela estática, parada no papel, enfim, no computador. Só que a matéria, ela é dinâmica, ela se mexe. As moléculas transladam, rotacionam, vibram. Então, todos esses movimentos que estão acontecendo ali a nível molecular, eles também contribuem para a energia. E isso impacta diretamente ali na fluorescência, tanto na absorção quanto na fluorescência. Essas espectroscopias conseguem enxergar, de certa forma, essa questão da vibração das moléculas. Então, aqui tem uma moléculazinha de benzeno, eu botei 2 modos vibracionais diferentes. Esses modos que ela está vibrando são ativos ali na região do infravermelho, a gente consegue detectar isso por espectroscopia de FTIR, só que na fluorescência isso também aparece. Então, por isso que a gente tem no diagrama de Jablonski também, muitos diagramas usam essas setinhas assim horizontais para representar os níveis de energia vibracionais. Então, geralmente as moléculas vão estar
populando diversos níveis, isso, enfim, tem a ver com distribuição de Boltzmann, com temperatura, etc. E quando você tem transição de um nível de energia para o outro, né, por exemplo, de um estado S0 para um estado S1, você nunca vai estar fazendo transição só do nível vibracional zero para o nível excitado, para o nível vibracional zero do estado excitado. Você vai popular vários níveis vibracionais, então com isso você vai formando bandas. E aí essas bandas podem ser mais definidas, menos definidas. A gente pode ver essa questão do que a gente chama de resolução vibracional no espectro, tanto no espectro de absorção quanto no inverso, né? Quanto no espectro de emissão também. A emissão não vai acontecer só de um nível vibracional para o outro, vai popular vários níveis vibracionais. Então, isso é uma questão importante da gente lembrar, porque às vezes a pessoa mede um espectro e pensa, putz, a minha amostra está impura. Mas não, às vezes, dependendo da molécula, você só está vendo uma resolução vibrônica, que é o que a gente chama, né? Dessa questão de vibracional, mas eletrônica. Então a gente transforma isso nesse termo, né? Vibrônico. Então as transições tipicamente também são vibrônicas em sistemas moleculares. Então, espectroscopia, só para fazer um resumo, né? É justamente esse ramo da fisicoquímica que se utiliza de um conjunto de técnicas, né? De máquinas, enfim, que a gente usa para poder medir e compreender como que a matéria interage com radiações eletromagnéticas, seja absorvendo, seja emitindo, seja refletindo. Então, todos esses tipos de forma que a matéria pode interagir com a luz podem ser usados para sondar o que está acontecendo ali no nosso sistema e para obter informação sobre composição, sobre estrutura química, sobre concentração. E com isso a gente pode fazer uma série de análises diferentes. Então, as técnicas espectroscópicas são essenciais, tanto em contexto de pesquisa acadêmica, na área de controle de qualidade, em pesquisa, desenvolvimento, inovação e para o desenvolvimento de novos materiais, de uma forma geral. Então, hoje em dia é fundamental que a gente compreenda, né, o que é espectroscopia e consiga usar as diversas técnicas que a gente precise usar. Falando mais especificamente agora da fluorescência, da espectroscopia de emissão de fluorescência, ela é uma técnica que analisa a luz emitida por uma substância após ela ter absorvido luz de algum comprimento de onda específico. Porque lembra, a fluorescência, como eu já falei alguns minutos atrás, ela só acontece enquanto você está fornecendo energia para o sistema. Porque a transição que acontece do estado excitado para o estado fundamental é muito rápida. Então, se você para de fornecer energia, a emissão de luz para. Não é que nem a fosforescência, que continua ali perdurando por mais tempo. Então, o seu equipamento vai estar constantemente ali emitindo luz para sua amostra e você vai estar detectando essa luz emitida pela amostra após ela ter absorvido, ido para o estado excitado e, né, retornando para o estado fundamental. Enfim, esse processo fornece para a gente informações sobre diversas propriedades dali do sistema, né, da molécula, enfim, do que está sendo analisado. Então, a espectroscopia de fluorescência envolve essa excitação das moléculas para um estado de energia mais elevado usando luz e, em seguida, detecta essa luz emitida pelas moléculas retornando ao estado fundamental. E aí, com isso, a gente consegue determinar a identidade da substância, a concentração e várias outras características, tanto da substância quanto do meio, porque dependendo da substância fluorescente, ela pode funcionar como uma sonda, como um sensor, e detectar alguma coisa que está ali no meio. Vou dar um exemplo para a gente mais na frente. E falando da espectroscopia de emissão de fluorescência, por exemplo, aqui eu trouxe duas fotos de um extrato de clorofila, que é um extrato em álcool, né, um extrato alcoólico, e aqui a gente observa a cor que a gente espera, né, porque a gente sabe que, enfim, as plantas são verdes, as algas são verdes, e aí a clorofila sob luz visível é verde, só que se a gente irradia a clorofila com radiação ultravioleta, as moléculas vão absorver essa radiação, vão para o estado excitado e vão retornar para o estado fundamental emitindo luz. E a emissão da clorofila não é verde, a emissão da clorofila é vermelha. E aí fica com essa aparência meio vermelha, rosinha, sei lá, aqui no Erlenmeyer. Então, algumas substâncias, isso acontece com elas, né? Algumas substâncias, após absorver luz, elas podem retornar para o seu estado fundamental, liberando parte dessa energia absorvida na forma de emissão luminosa. E é justamente essa luz emitida que vai ser detectada pelo equipamento e vai ser analisada, que gera um gráfico para a gente de intensidade de emissão versus o comprimento de onda, que geralmente é reportado em nanômetros ou número de onda, e aí isso a gente chama de espectro de emissão. E aí cada substância fluorescente vai ter um espectro de emissão característico, que pode revelar várias informações do ambiente que a molécula está, a presença de interações que podem estar acontecendo ali, de moléculas do soluto com solvente, ou enfim,
E a gente pode usar também a fluorescência para quantificar coisas que estão em baixíssimo. A gente pode usar a fluorescência para quantificar substâncias que estão em baixíssima concentração, porque a fluorescência é muito sensível. A faixa de sensibilidade de um fluorímetro comum hoje em dia está ali na faixa de nanomolar até picomolar, né? 10 a menos 9 até 10 a menos 12 mol por litro. Então, justamente pela forma como os fluorímetros funcionam. Também vou falar sobre isso mais para frente. Estou dando só um spoilerzinho. Então, por essa técnica ser muito versátil e muito sensível, ela é ideal para a gente usar em alguns estudos moleculares mais detalhados, né? Tanto em contexto acadêmico quanto em contexto industrial. Então, aqui falando da clorofila, isso aqui é o espectro de absorção da clorofila A. Eu trouxe um exemplo, existem várias clorofilas, A, B, C, D, E, F, tem várias mesmo. Que, enfim, pequenas modificações estruturais modificam a forma como a classe, né, de clorofilas se comporta fotofisicamente. Mas aqui está A, que é só um exemplo. Ela tem uma banda de absorção aqui na região do violeta e do azul, e ela tem também uma banda de absorção bem intensa aqui na região do vermelho. E a gente vê que ela não absorve bem na região do verde. Então, consequentemente, quando a radiação, né, de todos os comprimentos de onda está chegando, quando a luz branca está chegando, a clorofila vai absorver bastante da luz azul, bastante da luz aqui vermelha, e não absorve bem da luz verde. Então, a luz que vai ser refletida ou vai ser transmitida pela solução vai ser a luz verde. Então, por isso que a clorofila parece verde para a gente, né, nos nossos olhos. Já a emissão da clorofila tem essa cara aqui. Isso aqui é um espectro de emissão, né? Aqui está a intensidade, enfim, está normalizado, né, esse espectro, então foi ajustado para ficar com o máximo em 1. A intensidade versus o comprimento de onda. Essa é a cara da emissão da clorofila. É uma emissão que acontece aqui na região do vermelho, né, no espectro visível. E uma coisa interessante também, que eu vou falar mais para frente, tem a ver com uma coisa chamada regra de caixa, é que independente do comprimento de onda que os pesquisadores aqui utilizaram para excitar a clorofila, para promover as moléculas de clorofila para o estado excitado, a luz emitida é sempre a mesma. A cara, entre aspas, né, o perfil do espectro de emissão é sempre o mesmo. Tá vendo? Que excitando com 435 nanômetros, que é ali na região do violeta, 475, que é na região do azul, 520, que é aqui na região do verde, ó, ela não absorve bem aqui nessa região, ela absorve muito pouco. Ou 570, né, que já está aqui mais para a região do amarelo, laranja. Independente do comprimento de onda de excitação utilizado, o perfil detectado é sempre o mesmo. Então, isso tem a ver com regra de caixa. Vamos falar sobre ela já já. E como que é o esquema geral de um fluorímetro, né? Como que um fluorímetro se comporta de maneira geral? E isso falando assim de fluorímetros que a gente chama de estado estacionário. A gente vai ter que ter uma fonte luminosa, a gente precisa ter alguma lâmpada, um LED, um laser, alguma coisa que vai estar fornecendo energia, né, para poder excitar a nossa amostra. Essa fonte luminosa, por exemplo, se a gente pensar numa lâmpada, muitos equipamentos usam lâmpada de xenônio, por exemplo, ela vai ter um espectro de emissão em várias regiões, só que a gente precisa selecionar, né? A gente não quer excitar a nossa amostra de forma descontrolada, né, com vários comprimentos de onda populando vários estados diferentes. A gente quer, de forma controlada, popular algum determinado estado, para poder formar, né, o nosso estado excitado, para poder ter a emissão e poder detectar o que está acontecendo ali. Então, geralmente vai ter sempre um monocromador de excitação, e aí, com esse monocromador, a gente consegue selecionar, né, da faixa de luz que foi emitida, a gente consegue selecionar um comprimento de onda específico, uma cor de luz específica que a gente quer para poder excitar a nossa amostra. E aí, a nossa amostra vai absorver essa luz, vai para um estado excitado, esse estado excitado não fica lá excitado para sempre, a natureza tem essa tendência, né, de retornar as coisas para estados de equilíbrio, para estados de mais baixa energia, então as moléculas vão retornar para o estado fundamental, sendo uma substância fluorescente, ela vai retornar devolvendo parte dessa energia que ela absorveu na forma de luz também, então vai emitir luz em uma série de comprimentos de onda, isso vai ser enviado para o nosso detector, só que primeiro geralmente passa por um monocromador de emissão, para poder selecionar comprimentos de onda e meio que vai varrendo nanômetro a nanômetro. E isso chega num fotodetector específico que vai traduzir esse sinal, enfim, o software vai tratar esse dado e vai produzir para a gente o espectro, né, o gráfico de intensidade versus comprimento de onda. Então, com isso, a gente consegue selecionar muito bem o comprimento de onda que a gente quer e a gente consegue varrer direitinho toda a região emitida, produzindo um espectro de emissão. E, enfim, a gente consegue fazer mais coisas, na verdade, que eu também vou falar mais para frente de espectro de excitação. Só uma coisa importante, antes de eu falar de efeito filtro, considerações sobre isso aqui.
Não é à toa que o desenho está feito dessa forma, no esqueminha, porque a forma como a fluorescência é detectada é sempre de maneira ortogonal. A gente excita a amostra em um determinado ângulo, ali no equipamento, e onde vai estar a localização da parte, né, que vai mandar o sinal luminoso para o detector, vai estar sempre a 90 graus. E por quê? Isso não é aleatório, isso tem um motivo. Porque a 90 graus a gente minimiza uma série de efeitos físicos mesmo, ópticos, que estão acontecendo ali. Então, se a gente tivesse colocado o nosso detector a 180 graus, aqui nessa direção, vai conseguir detectar a emissão da amostra? Vai. Porque a emissão, ela não é unidirecional, ela acontece em todas as direções. Só que, se a gente colocar nessa direção, né, a 180 graus, a gente vai ter muita luz aqui da fonte de excitação. E a lâmpada é muito mais intensa do que a emissão da sua amostra. Então, colocar 90 graus, você garante que, primeiro, você não vai estar tendo o sinal aqui gigantesco da sua lâmpada, e você minimiza também questões tipo, de efeitos de espalhamento, de luz e tal. Então, colocar 90 graus o detector, né, ou, enfim, a entradinha da luz para os espelhos e monocromador, etc., para o detector, é muito importante. E é essa engenharia, né, da coisa que faz com que fluorímetros sejam tão sensíveis, consigam detectar na faixa de nano a picomolar. Porque você está analisando luz contra um background escuro, você não tem luz aqui, vindo daqui. Então, isso torna essa técnica muito sensível. Contanto que sua amostra seja fluorescente, muito provavelmente o seu fluorímetro vai enxergar. E isso é uma faca de dois gumes, porque a técnica é muito sensível, ela é excelente para detectar o que você quer analisar, só que ela também é excelente para detectar impurezas fluorescentes ali no meio. Ou se você tiver alguma substância que por acaso atue como um supressor de fluorescência, também você vai ter essa problemática. A técnica é tão poderosa, tão eficiente, que ela pode ser atrapalhada por diversos fatores. Então, a análise de fluorescência, o preparo da amostra precisa ser muito bem feito. A cubeta, enfim, o que você estiver utilizando, o seu balão com a sua solução estoque e tal, tudo tem que ter sido religiosamente limpo, né? Você precisa ter lavado muito bem, tem que estar muito bem controlado ali a concentração que você botou. Não é uma técnica que você, não é interessante você ficar sendo tão descuidado. Tem que ser muito cuidadoso e criterioso, né? Tem que ser muito analítico na hora de fazer o preparo da sua amostra. Para não ter problema, para, né, não ficar vendo o espectro de emissão enfim, de impureza, de coisa que é quase que fantasma, né? Que está ali em baixíssima concentração. Então, tem que ser bem rigoroso. Isso é um erro comum em laboratório de espectroscopia. O pessoal não fazer o preparo da sua solução, da sua amostra de maneira adequada e vai detectar impureza. Outro problema que acontece tipicamente também na fluorescência é uma coisa chamada efeito filtro. E o efeito filtro ele pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Por exemplo, na área lá de fotoproteção, é maravilhoso que você tenha uma substância que tenha um efeito filtro, né, intenso. Você tem uma substância que absorva muita luz com muita intensidade e tal. Mas no caso da fluorescência, efeito filtro é um problema. Por quê? Geralmente, se a gente quer detectar um sinal melhor e tal, qual é o nosso racional, né? Vou aumentar a concentração, porque se eu aumento a concentração, o sinal da amostra aumenta também. Isso é verdade até certo ponto para fluorescência. Porque, lógico, se você estiver trabalhando em uma concentração baixíssima, tipo femtomolar, 10 a menos 15 molar, é lógico que se você aumentar para, tipo, picomolar, nanomolar, o seu sinal de emissão vai ser muito maior, né? Você vai estar chegando numa faixa de concentração ideal. Só que se você aumenta muito, começa a ir para concentrações muito maiores, isso vai se tornar um problema. E aí, aqui está um esqueminha, né? Três fotozinhas aqui diferentes da rodamina, que é essa substância que está aqui nessa cubeta, e ela tem essa emissão amarela, e aí a gente tem um laserzinho excitando. Aqui a absorção da rodamina foi medida num espectrofotômetro VVIS, está em 1, no comprimento de onda aqui desse laser. Aqui a absorção já está em 3, aqui a absorção nesse comprimento de onda do laser está em 5. Tá vendo que conforme a gente vai aumentando, né, a concentração, consequentemente a absorção detectada, a intensidade da fluorescência vai diminuindo aqui meio que no meiozinho da cubeta. Isso é porque tem tanta amostra na própria superfície, né, ali já no início da solução, que não tem como a luz chegar aqui no meio.
Então, como a fluorescência vai estar funcionando a 90 graus, então nesse caso, a luz está vindo aqui pelo plano da tela, e no caso o detector estaria justamente onde estão os nossos olhos, o detector não vai detectar bem a luz que está sendo emitida daqui, né? Por conta da, enfim, a própria engenharia e tal, como é feito o negócio, fica um buraquinho aqui, né? Onde vai estar o porta-amostra, e não vai ter muita luz sendo emitida aqui, tanto quanto aqui, né? Então vocês vão ter que concordar comigo que nesse caso, aumentar a concentração não foi uma decisão muito inteligente, né? Então, nesse caso, da espectroscopia de fluorescência, nem sempre aumentar a concentração melhora a qualidade do sinal. Aqui pode ser uma fonte de erro, sabe? Experimental. Então, aqui a gente vai disponibilizar os slides, então tem uma parte mais escrita para quem quiser ler com calma depois do que eu estou falando, mas basicamente esse efeito, existem dois efeitos filtros que a gente conhece. O efeito filtro interno, ele é um problema muito comum na fluorescência e ele afeta de duas formas essas medidas espectrais. Então, soluções muito concentradas, o feixe de excitação vai ser atenuado ali pela própria solução da amostra e o centro da cubeta, como eu estava falando antes, é o que está sendo imagiado pelo monocromador, vai ter uma emissão de fluorescência com intensidade menor. Essa atenuação da excitação, ela é conhecida como efeito filtro interno primário, mas além do efeito filtro interno primário, tem um efeito filtro interno secundário. O que ele é? Se os espectros de excitação ou absorção da sua amostra e o de emissão, se eles se sobrepuserem muito significativamente, eu vou dar um exemplo disso. Além disso, dependendo do comprimento de onda que você escolher excitar a sua amostra, você pode ter esse problema do efeito filtro interno secundário. Então, a própria amostra vai estar absorvendo luz que ela mesma emite. Então, isso também é uma outra fonte de erro associada a esse efeito filtro. Então, qual é a melhor abordagem para a gente tentar evitar isso? A melhor abordagem é reduzir a concentração da amostra. Reduzir infinitamente, sabe? De fazer diluições seriadas até ficar um negócio homeopático? Não. É fazer diluições inteligentes. Você tem que saber mais ou menos a faixa de concentração que você tem que analisar. E isso é uma coisa meio hands-on, sabe? Você tem que testar, você tem que conhecer. Então, no início, você vai fazer uma análise mais qualitativa para depois fazer análises mais quantitativas. Primeiro, a gente tem que conhecer a cara da sua amostra, né? A cara do espectro dela, o perfil dela, para depois a gente poder fazer o estudo mais sistemático, mais quantitativo, bonitinho. Então, idealmente, antes de fazer uma análise de fluorescência, a gente sempre vai fazer um estudo de absorção, por espectroscopia de absorção UV visível. E aí, como regra geral, geralmente as moléculas se comportam dessa forma, mas claro que podem ter exceções, né? E existem muitas exceções. Então, se você tiver uma solução que a densidade ótica, né, a absorvância dela, no comprimento de onda que você escolher, se tiver ali por volta de 0,1, um pouquinho abaixo de 0,1, um pouquinho acima de 0,1, essa é a faixa ideal. Geralmente você não vai ter muito problema com efeito filtro. Se a sua absorção ou densidade ótica estiver muito alta, tipo 1, 2, 3, 5, aí você vai ter efeito filtro com certeza, você vai ter muito problema na sua análise. Mas geralmente essa faixa, né, 0 ponto alguma coisa, produz bons resultados. Então, geralmente isso é meio que uma regra de ouro, sabe, que a gente pode usar. Ô, João, até para a gente explorar um pouquinho mais isso, teve um comentário no chat que você acabou já respondendo sem nem ter visto, que era justamente de essa absorbância entre 0,1 e 0,2 seria uma alternativa para fugir aí desse efeito filtro, né? E Isso, aí, até para a gente explorar mais essa parte, porque é justamente umas coisas que às vezes é negligenciado, até por não saber que existe o efeito filtro, né? E também já cruzando um pouco com o outro curso que você deu, né? Porque, por exemplo, na espectroscopia de absorção, a gente se baseia lá em questão de Lambert-Beer, né? Que aqui a gente não pode aplicar, certo? Aí queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Mas também desses números cabalísticos aí, que a gente já discutiu bastante, até no de absorção, por exemplo, que muita gente fica com a regra do sinal não passar de 1, mas que não é obrigado. Pode ser um sinal até mais intenso, desde que, no caso da absorção, respeite a lei de Lambert-Beer. Aí tem alguma questão nesse ponto de emissão, ou de fato é a tentativa e erro ali, por mais que eu não possa aplicar a lei de Lambert-Beer, eu faço em várias concentrações e vejo se o sinal está meio que saturando, então a partir daquele valor que está ficando constante, eu sei que ali provavelmente está tendo um efeito filtro. Ou, de fato, vamos para um lado muito mais cauteloso e usa a regrinha da absorção entre 0,1 e 0,2. Aí, se puder comentar um pouquinho mais disso aí.
Existe uma relação que correlaciona a intensidade de fluorescência com concentração, e ela meio que também está ligada com a lei de Lambert-Beer. Só que, assim, geralmente em laboratório de espectroscopia a gente não se foca muito, a não ser que seja um estudo específico, né? Que é o caso da pessoa, ela quer estudar exatamente efeito filtro, efeito de concentração na intensidade de emissão de alguma substância por algum motivo que seja, para talvez encontrar o parâmetro ideal, né? Fazer um planejamento experimental bonitinho e tal. Essa concentração vai me dar o máximo de emissão e tal, sem ter efeito filtro. Mas geralmente a gente não trabalha muito com isso, a gente acaba ficando mais focado realmente em detectar outras questões da fluorescência. Então, a gente vai estar focado muito mais no formato do espectro, na região onde ele emite, o máximo de emissão, a distância, entre aspas, né, em nanômetros, o delta de nanômetros, entre o máximo de absorção e o máximo de emissão, que isso é uma propriedade que dá uma série de informações para a gente, se chama deslocamento de Stokes, né? A gente geralmente está focado em outras questões do próprio espectro, e aí a gente não foca tanto na concentração, a gente acaba meio que indo seguindo essa regra de ouro, que é uma coisa que vem assim de diretrizes da área de fotoquímica da IUPAC até. Então, não é nada ferro e fogo, não está escrito em pedra, até porque tem muitas substâncias que fogem disso. Às vezes você precisa trabalhar, se a sua amostra tem uma intensidade de emissão muito alta, e, enfim, uma absorção, um coeficiente de absortividade molar bom no espectro, no comprimento de onda que você está excitando, geralmente você pode trabalhar com concentrações baixinhas e ficar nessas densidades ópticas assim, 0 ponto alguma coisinha. Mas assim, não é ideal trabalhar com soluções muito concentradas, né? Tipo, nossa, a minha cubeta tá super coloridona, se for uma coisa que absorve no visível, tá, sabe, uma intensidade altíssima de absorção ali. Isso não é o ideal, porque vai acontecer justamente isso aqui, né? Então, a gente foge muito de concentrações elevadas em espectroscopia de emissão, mas não precisa ficar, sabe? Nossa, ai meu Deus, a minha absorção tá 0,3, sabe? Tipo, talvez isso não seja um problema. E se for possível, eu fazia muito isso, e enfim, ainda faço, né, quando tô no laboratório. Eu tento olhar mesmo, assim, se for possível. Tipo, o fluorímetro, às vezes você consegue ver a excitação ali enquanto você está preparando a sua amostra, dá para ver o feixe passando no equipamento. Ou hoje em dia é muito comum, né? A Bruna tinha também lá no laboratório, a gente tinha aquelas canetinhas laser também. Passa o feixezinho assim do laser só para ver como que tá a cara, né, da emissão, e isso geralmente já é o suficiente. Se você vê que está passando o feixe, você vê que tem um feixe luminoso bonitinho aqui, você sabe que você vai conseguir detectar. Então, é mais assim uma forma de fugir mesmo. Mas tem substâncias que isso dá problema, sabe? Que eu vou trazer um exemplo aqui de uma foto do espectro do antraceno, e o efeito filtro secundário geralmente dá muito problema. Tá, mas deixa eu aproveitar e te perguntar um outro ponto que tem a ver com isso que você está falando. Se for mais para frente, aí você avisa, mas eu acho que é meio que nesse momento. Até nesse sentido de concentração, porque você colocou como se não usa muito a fluorescência, a emissão, preocupado com concentração. Mas, por exemplo, a absorção, porque a gente está falando muitas vezes da molécula pura, mas tem vezes que botei uma mistura e pode ser que eu sei, trazendo casos reais, né, que a gente já avaliou algumas vezes, que dentro daquela mistura de moléculas ali tem uma que fluoresce. Então, a emissão vai ser muito mais importante para mim do que a absorção, para eu ter certeza que o que está emitindo é só a molécula de interesse. Por mais que eu não possa aplicar a lei de Lambert-Beer, eu posso fazer uma correlação com a intensidade, com a parte de concentração, e aí talvez, aí é uma dúvida real, em vez de ser intensidade de emissão, eu teria que fazer a integral da curva inteira. Como que seria isso? Eu não posso correlacionar a emissão com concentração. Eu não tenho segurança ali no valor que eu estou obtendo. Você pode construir uma curva analítica, mas você vai ter que ter algum tipo de informação. Então, por exemplo, se for talvez um extrato de um produto natural. Mas se eu tiver o princípio ativo e fazer uma curva de calibração com diferentes concentrações, eu posso usar como... Pode. E pode ser só a intensidade ou eu tenho que fazer a integral da curva? Pode ser a intensidade, mas é ideal que você faça a integral da curva, porque aí você está tendo uma informação mais... Porque assim, a intensidade no ponto pode ter uma flutuação pequenininha. Se você faz a integral, o erro é muito menor. Então, geralmente, a gente recomenda que você faça a integral do espectro, né? Pegue a área debaixo da curva do espectro e plote isso versus alguma outra coisa, né? A concentração e tal.
E isso é o ideal, se tiver, e a gente faz isso, inclusive, né? Aqui no nosso trabalho. Porque acaba que quando faz a parte de eficiência quântica de fluorescência, faz integral, né? É por isso que eu perguntei, que me parece que sempre na emissão a integral é mais garantido, né? Só para já não te interromper mais você seguir, mas a Vanessa perguntou, confesso que eu não entendi. Vanessa, se você quiser abrir o microfone e falar, pode, mas a amostra sem diluições pode ocorrer o efeito filtro? Mas aí, se ela está bem concentrada, aí que vai acontecer. Mas eu não entendi o que você quis dizer com a amostra sem diluição. Se quiser abrir o microfone e falar, pode, Vanessa. Bom dia. Eu trabalho, na minha dissertação, estou trabalhando com azeite de oliva puro. E aí nós fizemos a medida dos azeites sem nenhuma diluição na fluorescência. Pode ocorrer esse efeito filtro com a amostra sem nenhuma diluição? Pode, mas assim, no caso do azeite, você vai estar detectando provavelmente a fluorescência da clorofila, né? Eu estou analisando a clorofila e os tocoferóis. Então, eu não sei de cabeça te dizer, isso você vai saber me dizer muito melhor, qual é a faixa de concentração que essas substâncias vão estar presentes no azeite. Mas isso depende muito mesmo, porque assim, se você estiver conseguindo detectar, né, é porque não está acontecendo isso aqui, né? Você não vai estar tendo um problema do feixe não estar conseguindo atravessar a cubeta. Então, você teoricamente pode fazer sim, sem nenhum tipo de diluição prévia, mas se você tiver esse problema de não estar detectando, a primeira suspeita que vem é aqui. Se você botar a amostra no aparelho e você vai medir e você não vê nada, né? Ou vê, sabe, um monte de ruído, mas você sabe que a amostra é fluorescente, você já liga um alerta assim, opa, talvez esteja concentrado demais. E aí talvez seja interessante pensar algum protocolo de algum método, né? Alguma diluição, alguma coisa para você tentar detectar. Mas se você está conseguindo medir sem nenhum problema, sem ter feito nenhuma diluição, não necessariamente isso vai estar acontecendo. E dos tocoferóis eu não vou saber dizer de cabeça, mas assim, eu sei que a clorofila, se você escolher um comprimento de onda, enfim, adequado para estar, você não vai ter nem o efeito filtro secundário também, porque isso tem a ver com sobreposição dos espectros. Eu vou dar um exemplo aqui mais para frente, com um antraceno. Mas, em princípio, não. Em princípio, você não vai ter problema. Teoricamente, você pode fazer. Então, sei lá, eu já tive situações ao longo da minha trajetória acadêmica onde o meu orientador não queria que eu fizesse uma diluição. Ele não queria que eu fizesse, por exemplo, uma solução de estoque mais concentrada e depois diluísse isso para poder preparar a minha amostra para ser analisada. Porque, enfim, isso, no caso lá do que a gente estava analisando, ia dar um problema de um erro e tal, de uma coisa que a gente não tinha como controlar. Então, ele me pediu para fazer direto uma solução já com a concentração ideal para ser analisada, e aí não fiz diluição nenhuma. Então, assim, às vezes você pode fazer o preparo da sua amostra já inicial, já considerando, assim, que está na faixa ideal para ser detectada, para ser analisado. Então, tudo depende muito da Mas pelo que eu estou entendendo dela, ela já tem um azeite ali normal, né? Mas, assim, talvez se quiser avaliar se teve ou não teve, poderia diluir com algum outro óleo meio que transparente, né? Mas aí entra em outro problema que eu acho que você deve falar mais para frente, se vai ter algum deslocamento de fluorescência, dependendo da natureza do diluente, né? Sim, a Bruna pode acontecer. Oi? Que pode. Uhum. 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 Exato. Uhum. E aí vai do fluorímetro ter enfim, um módulo para isso, né? Adequado, ter enfim, a engenharia lá do módulozinho onde você está colocando a sua amostra, você tem que ter o módulo front face também. Então, eu já trabalhei em laboratório que tinha e realmente a gente pode usar. Eu nem cheguei a colocar aqui, mas foi excelente, Bruno. Obrigado por ter comentado. Porque realmente existe essa outra forma. Além da detecção tradicional, né, que é essa 90 graus, tem essa que a Bruna falou, que você vai estar justamente analisando. Vou voltar aqui nessa figura que acho que essa vai ser uma boa.
essa solução aqui, se for analisada no modo front face, não teria problema. Essa que está muito concentrada. Porque você vai estar vendo justamente a luz que está saindo, né, entre aspas, está sendo emitida daqui da própria superfície. Então, excitou aqui, emitiu aqui. E justamente, eu não coloquei aqui no slide, mas também, porque a gente geralmente trabalha muito mais com amostras em solução, mas a gente pode medir emissão também de amostras sólidas. Então, pó... Isso até vale depois completar, porque, por exemplo, no meu mestrado e doutorado, a gente usava nanopartículas poliméricas. Aí tinha que fazer naquela metodologia do front face, né? Porque não era impossível atravessar a amostra, ou eu ia ter que ressuspender, diluir, e aí eu vou estar trazendo outra informação, né? Mas é bem lembrado aí essa questão de se for amostra sólida ou muito concentrada, muito densa e tal, pode mudar a metodologia, mas depende se o equipamento vai ter, né? Eu vou até incorporar isso no slide. Quando for enviar, vai ter um slidezinho a mais aqui falando também do front face. Isso, aí só para ter isso. Só porque é o mesmo assunto, está rendendo, mas é melhor aproveitar o momento, já que você está falando sobre isso. A Júlia, quando você tem uma amostra que o seu interesse é que ela seja fotoprotetora, como protetor solar, é interessante o efeito filtro ser alto, que você comentou algo nesse sentido, né? Sim, é interessante. Pensando assim, por exemplo, nessa área de formulação, enfim, filtros solares e tal, a gente quer, né, que o mínimo possível de princípio ativo esteja ali, e que esse princípio ativo seja muito eficiente em absorver a radiação. Então, nesse caso, a gente usa até muito mais a própria espectroscopia de absorção. Não é nem muito a questão da dimensão, né? E assim, o efeito filtro é um fenômeno óptico, né, que acontece com as nossas amostras, e amostras que vão ter um coeficiente de absortividade molar muito grande podem ser muito suscetíveis a efeito filtro. Então, é interessante. Na área de fotoproteção, isso é interessante, sim. Mas isso a gente nem precisa usar fluorescência necessariamente para estudar. A gente pode usar a própria absorção UV-Vis. Muito mais para quando faz as partes de fotoproteção, a gente fica só com o espectro de absorção mesmo, né? O de emissão nem entra nesse ponto. O outro ponto aqui, João, eu não sei se você vai falar mais para frente dessa questão de, ou ficou só na absorção, de pôr outro solvente e poder ter um deslocamento. Então, eu não entrei muito especificamente nisso, porque isso é um mundo, dá para entrar em muitas questões mais complicadas, mas eu vou comentar. Eu vou dar um exemplo numa imagem e vou comentar um pouco sobre isso, mas existe também essa questão de efeito de solvente na emissão de fluorescência. E isso é uma coisa que não tem como você prever só de bater o olho para a molécula. Isso é uma coisa ainda meio que... Então, vou falar a pergunta aqui do José, que aí você comenta em cima disso, porque a gente comentou aqui rapidinho, porque tem o efeito solvente, né? Mas aí, assim, se fosse diluir, continuar no raciocínio do que a gente veio conversando aí da outra pergunta. Se for diluído com outro solvente, poderia diluir com outro solvente, depois medir esse solvente e restar o valor? Eu não entendi direito aqui, mas... acredito que é tipo descontar um branco, que a princípio não pode, né? Porque você vai estar deslocando até a oposição do comprimento de onda, né? Mas explica um pouco mais essa questão de efeito solvente e como que seria isso. Então, se eu diluo com outro solvente diferente, estilo esse do azeite, se eu diluir com óleo mineral, pode ser que eu desloque o comprimento de onda ali da emissão, né? Então... Ele confirmou aqui que a dúvida era isso, se podia descontar como se fosse um branco. Assim, vou primeiro falar de uma forma geral o que eu fazia, como era lá no laboratório que eu trabalhava, mas vou falar em cima disso, mas assim, fica aberto para discussão. Geralmente, quando a gente está trabalhando com espectroscopia de fluorescência, a gente tenta o máximo possível usar solventes assim muito puros. Então, os mesmos solventes que a gente usa ali para fazer cromatografia, né, HPLC e tal, a gente usa também para fluorescência. Quanto mais puro for o solvente, melhor. Começa daí, porque a gente quer minimizar, né, que tenha impurezas ali, porque as impurezas podem ser fluorescentes, isso pode aparecer no seu espectro. Você pode, teoricamente, descontar um branco? Isso é uma discussão que, assim, eu nunca... A Bruna, se quiser comentar também, tá super convidada. Eu nunca cheguei numa conclusão sobre isso, porque eu já vi gente falando que pode, eu já vi gente falando que não é ideal. Tem casos e casos, assim. Eu já fiz isso algumas vezes e
enfim, sempre que eu posso, eu tento não precisar fazer isso, sabe? Se eu puder trabalhar sempre com o mesmo solvente, não trabalhar com misturas de solventes diferentes e tal, eu tento. Mas daria para fazer? Bem, acho que de uma forma qualitativa. Tem duas questões. Você quer fazer uma discussão? Pode. Em princípio, pode. É porque eu acho que tem duas questões aí, né, João? Uma coisa é descontar o branco se eu estou trabalhando com a mesma amostra, mesmo solvente, estou diluindo ela, igual eu desconto o branco de absorção. Mas se eu estou pegando o caso do azeite, diluindo em outro solvente, e que pode ter um deslocamento de absorção de emissão, aí eu não descontaria, porque, na verdade, aí se tiver... outras variáveis envolvidas. Não é só... Você está descontando uma coisa deslocada, né? E não poderia descontar, né? Tem que entender muito bem a amostra, porque cada amostra é uma amostra. Se perceber que o solvente que foi utilizado não teve deslocamento de absorção e emissão, ok. Mas se tiver deslocamento, eu acho que seria um erro descontar. Não sei se a Bruna quer comentar também. Eu concordo. E isso é uma coisa que... Sim. Uhum. 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 Sim. Eu estou mostrando aqui um exemplo, enfim, eu vou mostrar uma figura desse artigo mais para frente no slide, e isso é uma coisa que, assim, é uma área de pesquisa bem quente ainda até hoje em dia, né? O pessoal desenvolve moléculas para funcionarem como sondas de polaridade e tal, e existem várias sondas, e aí existe já alguma intuição química em cima de como você mexer na estrutura, você afeta essas propriedades, mas não é o foco da aula de hoje, dá para ter um curso só de solvatocromismo. Mas só para, né, complementar com uma figura, né, para não ficar só a gente falando em cima, existem substâncias que sofrem muito efeito de solvente, né? Então, assim, você detectar a emissão de uma amostra que é muito solvatocrômica, essa questão de misturar solventes e tal pode provocar, sim, esse deslocamento que eu, a Bruna, o Marcel estamos falando, né? A sua molécula pode ter o seu espectro deslocado, tipo, de uma região do azul para o vermelho, sabe? Isso pode ser uma questão. Mas vai de caso para caso. Tem moléculas que são solvatocrômicas, tem moléculas que não são solvatocrômicas. Não existe muita intuição química em cima de vai ser solvatocrômico, não vai ser solvatocrômico. Isso ainda é uma coisa muito experimental, tem que ir para a bancada fazer, né? Para poder medir. Mas existe essa questão. Clorofila, assim, estou falando da minha cabeça, tá? Com base no que eu lembro. Que eu me lembro que a clorofila não é extremamente solvatocrômica, não. Toda substância tem um leve deslocamento em função da polaridade do solvente, porque tem, enfim, questão de estabilização do estado excitado e tal, do S1, né, antes da emissão, e, enfim, questões mais complexas de fisicoquímica, de relaxamento da gaiola do solvente, etc, etc. Toda substância vai ter um pequeno deslocamento do máximo de emissão, mas tem substâncias que isso é muito pronunciado, tanto que é explorado como enfim, sonda, né, sonda fluorescente. Mas vai de caso para caso. Também é sempre fazer o espectro, que eu vejo que principalmente em absorção, todo mundo adora o método fotométrico. Eu sou super contra. Eu gosto de sempre fazer o espectro, porque não vai demorar uma vida para fazer um espectro. Exato. E na emissão, eu acho que não tem nem como não querer, apesar de que eu vejo que na área biológica muita gente só mede a emissão naquele ponto. Eu sou muito contra isso. A gente já discutiu aqui que o mais correto é a área do que a intensidade. Então, assim, na dúvida, sempre o espectro inteiro. Não é ficar só em um ponto, não. Até porque, se a gente, como eu tinha comentado, o espectro ele é meio que uma impressão digital da substância. Então, se você sabe, você tem que medir pelo menos uma vez, para saber, para ter certeza. Não, realmente estou detectando a substância X aqui que eu estou estudando.
Então, o ideal é que você tenha o espectro da sua substância. Eventualmente, para, enfim, otimização do método, para ser mais rápido, você pode fazer ponto a ponto? Pode, mas você tem que ter medido uma vez o espectro. Você tem que ter certeza que a sua amostra... e uma vez, eu digo uma vez antes do experimento, antes de começar a medir os pontos. Você tem que saber que o que você está medindo é de fato o que você acha que está medindo. E aí, quando tiver essas mudanças de solvente, diluição com outros solventes, compara o espectro da amostra inicial com a amostra na outra condição e vê se ele está mais ou menos com o mesmo perfil ou se teve deslocamento, não teve, aí sim reflete se vai arriscar alguma coisa. Mas, como a gente já falou aqui, nenhum de nós desconta a linha de base na emissão, só no espectro de absorção. Sim, exato. E aí, uma outra questão importante também, nessa questão ainda de efeito filtro, eu estou surpreso, rendeu bastante. Você escolher o comprimento de onda adequado para excitar. Então, é interessante que você escolha um comprimento de onda de excitação diferente para que, enfim, a questão do efeito filtro interno secundário seja reduzida. Então, por exemplo, se a gente começar a observar muito uma coisa esquisita no nosso espectro de emissão, a primeira coisa que a gente faz é medir o espectro, está estranho. Esse tem outro comprimento de onda. Muda uns 10, uma faixa, né? Sei lá, 10, 50. Não é nada que é ferro e fogo, tá? Isso aqui é uma sugestão. Troca o comprimento de onda que você está excitando. Não troca pouco, não. Não troca tipo 2 nanômetros. Troca bastante, tipo 10, 20, 30, 50 nanômetros, se for possível. Para ver o que acontece. Excita em outro lugar e ver onde cai a absorção. Tipo naquele exemplo, eu vou voltar bastante aqui só para mostrar. Tipo nesse exemplo aqui da clorofila, ó, que eles fizeram excitando em vários comprimentos de onda diferentes no espectro visível, e em todos os casos o espectro de emissão ficou com a mesma cara. Então é meio que isso, sabe? Tipo, tentar varrer, né, lugares diferentes. Mas isso tem a ver também até com espectroscopia de excitação, que eu já vou falar. E que também dá para comentar sobre isso de pureza, misturas, etc. O efeito filtro interno, ele sempre vai causar uma distorção no nosso espectro. Então, em alguns casos mais extremos, ele ocasiona na perda do sinal. Então, no caso lá do azeite, por exemplo, se ela está conseguindo detectar, desculpa, eu não lembro o seu nome, mas se você está conseguindo detectar o seu sinal, você não está tendo provavelmente efeito filtro interno, pelo menos o primário. Se você conseguiu medir, mesmo sem ter feito nenhuma diluição e tal, provavelmente está tudo bem, não precisa se preocupar. E aí é importante a gente saber que existe o efeito filtro, né? Não achar que a gente pode trabalhar com qualquer concentração, sei lá, tipo, eu vou, sei lá, de alguma forma tornar mais concentrado a minha amostra e tentar detectar um sinal melhor. Não necessariamente isso vai acontecer, pode dar essa problemática da perda do sinal, da distorção. Então é importante saber que existe. E... calma, eu perdi o raciocínio de uma coisa que eu ia falar, mas enfim. É uma boa prática a gente tentar medir, igual o Marcel tinha comentado agora há pouco mais cedo, é uma boa prática tentar, se for possível, medir os espectros em concentrações diferentes. Tipo, estou trabalhando com uma situação ideal, tá? Um corante específico, que eu tenho controle da solução estoque, então eu posso fazer um planejamento bonitinho, né, de medir uma concentração molar, e aí, sei lá, mede uns 3, 5 pontos para ver se tem alguma coisa, alguma distorção. A gente pode fazer isso. Geralmente vai ter uma dependênciazinha linear bonitinha da concentração com a intensidade, ou da área integrada com concentração. E geralmente isso já é o suficiente para você mostrar que pelo menos naquela faixa você não tem esse problema. Mas assim, nada aqui está escrito em pedra, você não precisa necessariamente fazer isso. É uma sugestão. Então, vamos falar, né, sobre a cara, sobre o perfil do espectro de emissão. Aqui está o espectro de emissão do antraceno, né, que é esse hidrocarboneto policíclico aromático. E aí a gente vê que ele tem vários picos aqui, né? Isso tudo é uma banda. Não é que, tipo, isso é uma banda, isso é outra banda, isso é outra banda. Não, tudo isso aqui é uma banda. É a banda de emissão do estado S1 para o estado S0, do antraceno. E essa banda, a gente vê que ela tem uma resolução vibrônica, né? Que a gente chama, ou resolução vibracional. Essa resolução vibrônica da banda é justamente consequência daquilo que eu estava falando mais no início da aula, que a emissão está acontecendo aqui do nível vibracional 0, né? Assim, meio que uma aproximação, tá? Pode ser do vibracional 1, vibracional 2 também. Tem muitas contribuições acontecendo aqui. Simular espectro de maneira computacional é outro trabalho muito complexo, enfim. Mas geralmente a maioria vai estar, enfim, no nível vibracional 0.
Só que a emissão vai estar acontecendo do estado S1 para S0, só que ela vai estar populando vários níveis vibracionais diferentes. Então, esse primeiro pico seria o pico 00, que a gente chama. Então, é a banda vibracional 0 do estado excitado, do estado S1, para a banda vibracional 0 do estado S0. Ah, como você sabe disso? Como você sabe só de bater o olho? Porque é a que tem maior energia, né? O menor comprimento de onda. Então, o delta de energia é o maior aqui. Então, o comprimento de onda vai ser menor, consequentemente. Essa aqui a gente já atribuiria, já chamaria de a banda vibracional 01, essa aqui é 02. Assim, isso que eu estou falando para vocês é uma coisa assim, umas terminologias, uns jargões mais específicos de quem trabalha na área. Não necessariamente, dependendo do que a pessoa trabalha, não necessariamente isso aqui você vai usar. Eu só estou falando porque, assim, existe. Mas, se você tiver uma amostra e você fez a sua amostra pela primeira vez na vida, ou, sei lá, fez de um solvente diferente e apareceu uma coisa diferente, pode ser a coisa da impureza, mas pode ser que seja só resolução vibracional. Então, vai muito de caso a caso. Tem substâncias que são muito mais bem resolvidas. Os espectros, a gente vê muito bem bonitinho, bem definidinho esses picos. E aí, isso vai muito, assim, também de estrutura química. Então, assim, moléculas aromáticas, rígidas, geralmente podem apresentar resolução vibrônica. E aí, isso é uma coisa que, assim, é um universo muito mais complexo, tem a ver com o espaçamento entre os níveis de energia vibracionais e tal. Isso não é uma coisa que dá para você prever só de bater o olho para a molécula. Mas vai de caso a caso, tem moléculas que têm essa resolução vibrônica, tem moléculas que não. Então, é uma coisa também meio experimental. João, só abrir aqui para justamente reforçar esse ponto aí, até também lembrando o lado de absorção, né? Porque eu acho que lá eu também chamei a atenção para esse ponto. Você meio que já colocou, mas só reforçando mesmo, porque muita gente fica com essa ideia, né? De que se a molécula é pura, vai aparecer um pico só. Uhum. E aí esse aí é um clássico de que não é assim, né? Uhum. Então, porque tem tanto a molécula, a questão de moléculas puras, mas a gente pode ter momentos que está trabalhando com extrato e tem outras coisas, aí de fato a gente pode estar tendo sobreposições de espectros, né? Mas, com toda certeza, a molécula pura pode não ter só uma banda, né? Que é o caso dessa, por exemplo, certo? Exato, certo. Tá, porque isso a gente tinha visto já na prática de absorção mesmo. Alguns alunos chegam, não, eu estou vendo aqui que tá, então, dois picos, duas bandas, então degradou, formou outra coisa. Não necessariamente, pode ser o perfil daquela molécula na íntegra dela mesmo, né? Exato. Ó, nessa imagem aqui, a gente tem o espectro de absorção e o espectro de emissão do antraceno que estão aqui sobrepostos no gráfico. Então, nesse eixo aqui, a gente tem o coeficiente de extinção molar, né, a parte associada à absorção. Nesse outro eixo aqui, a gente tem a intensidade de emissão de fluorescência. E aí, aqui, olhando para comprimento de onda em nanômetros, né? Aqui, isso aqui é a banda de absorção, do espectro de absorção do antraceno, nessa região aqui, né, de 200 e pouco, 250 até 400 nanômetros. E aqui a gente tem o espectro de emissão do antraceno. E aí a gente vê que tem justamente essa questão das transições vibrônicas, né, que eu estava falando. Então, a transição do estado S0 para o estado S1, mas do nível vibracional 0 para o nível vibracional 0 do S1, tá aqui, ó, essa vermelhinha aqui. E aí a gente tem também a de absorção do nível vibracional 0 para o nível vibracional 1, tá aqui, essa outra aqui. Do 0 para o 2, essa aqui. Então, o antraceno é um exemplo meio, literalmente, de livro, né? Clássico. E, da mesma forma, assim como ele tem essa resolução vibrônica bonitinha, bem resolvida na absorção, ele tem na emissão. Então, a 00, a 00 aqui, né, no caso, a 01, 02. Então, outra coisa também que acontece, o antraceno é um exemplo da coisa do efeito filtro secundário, a gente vê, tá vendo que tem sobreposição dos espectros, do espectro de absorção para o espectro de emissão. Se você decidisse, por acaso, excitar o antraceno aqui, nesse comprimento de onda, você ia ter um problema, né? Porque, assim, a gente geralmente precisa distanciar um pouquinho, né? Distanciar, eu digo em nanômetros, né? Setar os parâmetros ali na máquina alguns nanômetros um pouco distante do comprimento de onda de excitação. Enfim, por mais que esteja a 90 graus e tal, ainda tem um tanto de espalhamento de luz. É impossível evitar 100% de espalhamento. Vai ter um espalhamento da lâmpada e você vai ver sinal da lâmpada. Então, você nunca pode querer tentar medir
em cima do comprimento de onda que você está excitando. Então, digamos, a pessoa escolheu excitar aqui, nesse pico aqui, dessa banda. Ela não vai conseguir pegar essa primeira parte do espectro de emissão. E também ainda vai ter a questão de que tem o efeito filtro interno secundário, né? O próprio antraceno estaria absorvendo, outras moléculas de antraceno poderiam absorver a luz emitida por outras moléculas, né? Então, essa parte aqui meio que ficaria distorcida no espectro. Então, o ideal seria, de fato, excitar em um comprimento de onda menor, né? Mais baixo. Deslocar um pouco, escolher outro comprimento de onda para conseguir pegar o espectro inteiro. Então, existe isso, essa questão, e é interessante a gente tentar evitar, né, excitar tão próximo de onde a molécula começa a emitir. E aí, só aproveitando esse aí que está bem livro-texto mesmo, João, geralmente também tem essa questão de que o espectro de absorção e emissão é meio espelho um do outro, né? Mas também não é regra, certo? Aí, se puder comentar um pouquinho disso. Isso, não é uma regra, tem muitas moléculas que não são, mas, enfim, por motivos mais complicados também, que não dá para ficar entrando aqui hoje, mas se você tiver moléculas com níveis vibracionais parecidos, tanto no estado fundamental quanto no estado S1, você pode ter essa imagem especular, né? O antraceno tem essa imagem especular, né? A gente vê que parece que a gente botou aqui um eixozinho e espelhou de um lado para o outro. Mas isso não é uma regra. Tem muita molécula que não é assim. É isso. Assim, é mais uma curiosidade. Assim, pode acontecer do seu espectro de emissão ser imagem especular do seu espectro de absorção ou de excitação, mas se não for, também não precisa se preocupar, porque isso não necessariamente é verdade. Pode ser que o espaçamento do S0 seja diferente dos níveis vibracionais do S0 seja diferente do S1 e você não vai ver isso no seu espectro. Beleza, não, é mais para ter essa ideia mesmo, porque senão a pessoa faz e fala, deu ruim, degradou, não sei o que, é só para ficar essa ideia em mente de que não é regra, de que tem que ser uma imagem especular. Isso, não necessariamente. Aí agora vamos começar a falar sobre espectroscopia de excitação, que também é muito útil quando a gente entra nessa questão de estou trabalhando com uma mistura, ou, enfim, misturas complexas, né? Uma solução também é uma mistura, uma solução, enfim, de soluto, solvente só. Mas estou trabalhando com uma mistura complexa, com muitas coisas ali no meio. Ou, sei lá, estou querendo ver a emissão específica de um produto natural só, mas eu sei que tem outras coisas ali no meu extrato e tal. Existe a espectroscopia de excitação também. Ou até, sei lá, a pessoa quer garantir que, será que minha amostra está pura? Sabe? Existe isso aqui, que a gente pode fazer também. Muitos fluorímetros fazem espectroscopia de excitação. Geralmente, os fluorímetros que fazem a espectroscopia de emissão também estão meio que setados ali. O software permite também você fazer a de excitação. Porque como funciona a espectroscopia de emissão comum? Recapitulando, a gente escolhe, seta no equipamento, um comprimento de onda específico para excitar a nossa amostra e vai varrer os comprimentos de onda que a amostra está emitindo. Né? A gente vai nanômetro a nanômetro para poder produzir o nosso espectro de emissão. E com isso a gente produz o espectro. Só que a gente pode fazer o contrário, a gente pode setar no equipamento. E isso você geralmente faz depois de já ter feito o seu espectro de emissão, tá? Você pode escolher um comprimento de onda específico que sua amostra emite, e aí você pode amarrar, entre aspas, né? Você pode fixar esse comprimento de onda para o seu detector ficar detectando só ele, e você pode varrer os comprimentos de onda que você usa para excitar a sua amostra. Então, por exemplo, nesse caso, ele violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, sabe? E varrendo todo o espectro visível, ou, enfim, ultravioleta e tal, para você poder produzir um gráfico que é a resposta de intensidade de emissão detectada versus comprimento de onda de excitação utilizado. E isso é um gráfico que é muito parecido com o espectro de absorção, quando você tem amostras puras. Enfim, é útil para outras situações também, vou falar mais um pouco. Então, só recapitulando, né, porque eu não falei sobre espectroscopia de absorção nessa aula especificamente, mas só para lembrar. Espectros de absorção mostram mudanças na absorvância de uma amostra em função do comprimento de onda da luz, que está sendo incidida ali no meio, e são medidos usando espectrofotômetros. Já espectros de excitação de fluorescência, eles mostram mudança na intensidade da fluorescência em função do comprimento de onda de luz de excitação. E os espectros de excitação são medidos usando espectrofluorímetros. Então, são equipamentos diferentes, são tipos de espectros diferentes, né, medidos de formas diferentes, mas que produzem respostas muito parecidas. Então, se um comprimento de onda de emissão de fluorescência
que seja conhecido da sua amostra for fixado nos parâmetros, e o comprimento de onda do monocromador de excitação for sendo varrido, né, através de uma faixa de excitação que você setar também, você consegue monitorar a intensidade da fluorescência, né, que você vai estar medindo, e registrar ela versus o comprimento de onda de excitação. E aí você vai produzir justamente o espectro de excitação. E tem outra coisa, se a sua amostra for pura e obedecer a regra de Caixa, que eu já vou falar mais sobre ela, então os espectros de excitação e de absorção vão ser idênticos. Então isso é até uma forma interessante de você... por exemplo, eu tenho uma mistura e quando eu faço o espectro de absorção fica com uma cara específica, o espectro. Eu não consegui achar um exemplo, seria legal se a gente conseguisse eventualmente fazer isso, só para poder ter uma imagem legal para mostrar. Mas você tem uma mistura, você faz um espectro de absorção, o espectro vai ter uma cara, que é uma mistura, tem várias coisas absorvendo ali. E aí se você faz o espectro de excitação, e você sabe que na sua mistura só tem um componente fluorescente, o seu espectro de excitação não vai ficar parecido com o espectro de absorção, porque você vai estar vendo justamente só a resposta da espécie que emitiu. Você vai estar vendo a resposta de excitação só da espécie que emitiu. É como se você tivesse, entre aspas, tirando o espectro de absorção de um espectro mais poluído, entre aspas, com mais informações ali. Então, enfim. Mas se a sua amostra for pura e obedecer a regra de Caixa, um vai ser igual ao outro. E isso é até uma forma de você garantir que está puro. Porque a fluorescência é muito sensível. Então, muito mais sensível do que a RMN, enfim. Você vai ter certeza que você só está olhando aquilo. Então, é isso. De certa forma, a gente pode dizer que os espectros de excitação eles são considerados, tipo, entre aspas, espectros de absorção detectados por fluorescência. É uma forma de pensar. É como eu pensava inicialmente quando eu comecei a aprender sobre isso. Então, aqui, exemplo, né? Uma coisa mais visual para a gente entender, não ficar só falando. Isso aqui é um espectro de absorção do antraceno, foi medido usando um espectro fotômetro UV-Vis, e a gente vê aqui o perfil bonitinho do espectro de absorção. E isso aqui é um espectro de excitação, não é o de absorção, excitação do antraceno, onde o comprimento de onda de emissão que foi fixado, né, que foi detectado, a intensidade da fluorescência foi 420. Então aqui a gente está vendo a absorvância, aqui a gente está vendo a intensidade da emissão de fluorescência, em 420 nanômetros. E aí foi varrendo toda a região aqui de excitação, e a gente vê que é igualzinho, o mesmo formato e tal, porque, lógico, nesse caso a gente está falando de uma amostra pura, é o mesmo solvente, mesma amostra, e é isso. Mas se fosse um outro caso, né, você tem uma mistura e tal, os seus espectros de absorção e de excitação seriam diferentes. Ou se por acaso sua molécula não obedecer a regra de Caixa, e tem moléculas que não obedecem. Então... eu não sei se eu perdi aí alguma parte, João, mas o que é essa regra de Caixa? Porque, assim, não é todos que são idênticos, né? Absorção e excitação, né? Que aí eu lembro que alguma vez também já fiz nesse sentido para ter o espectro e comparar, mas nem sempre dá. O que seria essa? Vou falar sobre ela agora. Beleza. É porque você já comentou, aí eu falei assim, será que já falou e ficou sem? Beleza. Não, até o meu gancho para explicar ela. O que é a regra de Caixa? Caixa é esse cientista aqui, Michael Caixa, um estadunidense, que também era muito inteligente, foi muito brilhante assim nessa área de fotoquímica, fotofísica, e ele descobriu isso, né? Que ele e um outro cientista russo, o Vavilov, então, na verdade, o nome completo é regra de Vavilov-Caixa, ela afirma que a fluorescência sempre vai se originar do estado fundamental vibracional do nível singlet excitado mais baixo. É um palavrão, o que isso quer dizer? A sua emissão ou a sua transformação fotoquímica vai estar acontecendo a partir do estado excitado de energia mais baixa e geralmente do estado vibracional mais baixo também. Então, é o S1 no nível vibracional de energia mais baixo. E no caso da fosforescência, a fosforescência também vai acontecer do seu estado fundamental vibracional no nível triplete excitado mais baixo. Então, no nível vibracional mais baixinho aqui do triplete. Não vai ser nesses níveis aqui mais altos, nem aqui. E, geralmente, quando a molécula obedece à regra de Caixa, você não vai ter emissão a partir de S2, S3, Sn, né? Geralmente, você tem... E aí eu vou entrar um tiquinho nisso, só para não ficar confuso de porquê. O que acontece? Uma vez que você popula estados excitados de energia mais alta, e isso não é uma coisa difícil de fazer, tá? Assim, quando você faz o seu espectro de absorção, você vai ali dando energia de vários comprimentos de onda, indo, sei lá, de 700, sei lá, o que, nanômetros, até
200, que é tipicamente o que um espectrofotômetro mede, você vai estar dando energia de várias magnitudes diferentes, né? Você vai estar excitando com radiações com energias muito diferentes. Então, você vai estar populando estados diferentes. Então, você pode estar populando S1, S2, S3, S4, S5, vários estados singlets excitados. Só que esses estados, eles sofrem um processo de conversão interna. Conversão interna é uma forma complicada, bonita de falar, que a molécula vai relaxar muito rápido para o estado excitado de energia mais baixo. Porque isso tem a ver com uma questão físico-química também, que não vou entrar muito nela aqui, mas esses estados excitados, conforme você vai indo para estados mais altos, a distância de energia entre eles fica muito pequenininha. Então, a distância, geralmente, a distância do S1 para S2, do S2 para S3, do S3 para S4, ela é mais encurtada. Então, isso facilita com que a molécula fique descendo. É tipo uma escadinha, ela vai descendo em energia até chegar no estado de energia mais baixo. E, geralmente, isso também não é uma regra, geralmente, em casos de moléculas fluorescentes, a distância do S1 para S0 é razoavelmente grande. Então, a molécula não consegue vibrar de volta para o estado fundamental. Porque esses níveis vibracionais eles estão representados dessa forma, mas assim, eles podem se sobrepor. Você pode ter nível vibracional do S1 se sobrepondo com o nível vibracional do S2. Então, às vezes, a sua molécula está num modo vibracional, e por isso que lembrar que as moléculas não são estáticas é tão importante. Sua molécula pode estar no modo vibracional no estado excitado, que permite com que ela relaxe para um estado de energia mais baixo. Então, é isso. Conversão interna, em alguns termos assim muito por alto, é isso. Então, não importa a radiação que você usou para excitar a sua amostra. Se foi, sei lá, por exemplo, aqui está esquematizado com verde e com azul. Eu excitei com comprimento de onda na região do verde, excitei com comprimento de onda na região do azul. Independente do comprimento de onda que você excitou, você sempre vai ter a sua emissão acontecendo a partir do estado de energia excitado mais baixo, ou estado excitado de mais baixa energia. E aí a sua fluorescência vai ser aqui, sempre vai ser essa fluorescência laranja, amarelinha, independente do comprimento de onda que você excitou. Então é isso. Se a sua molécula obedece a regra de caixa, o seu espectro de excitação, como você está medindo sempre isso aqui, o seu espectro de excitação vai ser muito parecido com o seu espectro de absorção, praticamente idêntico. Mas por que eu falei, se a molécula obedece a regra de caixa? Tem moléculas que não obedecem, isso aqui não necessariamente é uma verdade? Não, isso não necessariamente é uma verdade. Isso é uma regra, é uma coisa que acontece com muitas moléculas, mas não é regra tipo, nossa, está também escrito em pedra, não pode acontecer diferente. Pode. Existe, eu não botei aqui a figura da molécula no slide, mas eu vou botar para quando for mandar para vocês. Existem substâncias, por exemplo, azuleno. Azuleno é um tipo de hidrocarboneto policíclico aromático que o estado S2 dele está muito distante de energia do estado S1. E aí você observa a emissão tanto do S2 quanto do S1. Então, se você fosse fazer o espectro de excitação do azuleno, não ia ficar igual ao espectro de absorção do azuleno. Então, eu nem coloquei aqui porque eu não estava imaginando que ia render esse ponto. Eu não achei que o pessoal ia se interessar e que a gente fosse chegar nesse nível mais profundo de discussão, porque isso aqui é uma coisa mais complicada, geralmente exige mais maturidade, né, da técnica e tal. Mas acontece. Então, tem moléculas que podem ter violação da regra de caixa. Mas você tem que ser muito criterioso para poder falar que de fato isso está acontecendo. Porque, assim, quando você descobre uma molécula que viola a regra de caixa, isso rende paper, sabe? Enguerrand Chemie, Nature. Então, não é uma coisa que qualquer fotoquímico, espectroscopista vai acreditar de cara. Se você falar, minha molécula viola a regra de caixa. Cadê as evidências? Então, você vai ter que fazer uma série de experimentos para ter certeza. Então, assim, geralmente, a maioria das moléculas obedece. Justamente por essa questão do espaçamento de nível de energia mesmo. Então, a gente ainda tá meio que engatinhando nesse sentido de descobrir como, sabe, fazer ajustes finos de energia para conseguir modular melhor esses estados excitados e tal, e conseguir controlar melhor isso estruturalmente. Mas isso não é uma coisa ainda muito fechada, isso é coisa assim, de pesquisa de fato na fronteira do conhecimento. Só uma questão que me gerou uma dúvida com essa explicação, porque você falou em um momento de ter o espectro de absorção e o de excitação, né, iguais, se obedecer à regra de caixa. Mas isso. Também comentou das questões de, indiferente do comprimento de onda que eu excito, vai ser a mesma emissão. Isso também está relacionado à regra de caixa, porque, de fato, eu achava que qualquer molécula
ela sempre vai emitir no comprimento de onda que é intrínseco a ela ali, né? Claro que se não tiver efeito solvente, isso e aquilo. Mas aí qual comprimento de onda que eu estou excitando, ele pode emitir em comprimento de onda diferente se não obedecer à regra de caixa, é isso? Mas aí é super raro pelo que você está falando. Isso, pode. Eu posso ter emissões diferentes, estando no mesmo solvente, só se eu mudo a excitação. Isso, ó. Eu vou mostrar aqui rapidinho, mas eu vou botar isso bonitinho no slide depois. Só queria mostrar uma foto da estrutura. Ó, isso aqui é o azuleno. E o azuleno a gente encontra derivados análogos dele na natureza, né? Tipo, tem, enfim, alguns produtos naturais que têm a estrutura química parecida com a do azuleno. O azuleno, ele tem esse nome que ele é azul, né? Ele absorve luz ali na região do vermelho, então ele é azul. O azuleno, ele não obedece à regra de caixa. O azuleno, o estado S2 dele está tão distante de energia do estado S1 dele que você tem emissão a partir do S2. Então, ele não vai ter o espectro de absorção e o espectro de excitação parecidos. Eles são diferentes. Mas isso é muita exceção, sabe? Isso não é comum da gente observar na natureza. Geralmente, a gente observa emissão só a partir do S1. Mas tem moléculas que têm emissão do S2. Tá, mas é só essa questão do espectro ser diferente, ou de fato eu vou excitar em comprimento de onda diferente e eu vou ter emissões diferentes. Isso que eu achei mais curioso. No caso do azuleno, isso acontece. Então eu vou ter emissões diferentes. Se eu excito em comprimento de onda diferente, no caso do azuleno, ele vai emitir em comprimento de onda também diferente. Mas isso não é comum, assim, geralmente isso não vai acontecer com a molécula de quase ninguém. A clorofila é um exemplo interessante, ó. Por exemplo, a clorofila, eu tinha mostrado lá anteriormente que ela tem absorção ali na região do azul e na região do vermelho. Então a gente vai ter transições do S0 para S1 e do S0 para S2, por exemplo. Enfim, S0 S3 e tal. Independente do comprimento de onda que a gente usa para excitar a clorofila, a emissão dela sempre vai ser observada ali na região do vermelho, que vai ser justamente a emissão do S1 para S0. Então, normalmente, isso é quase que a regra, né? Por isso a regra de caixa, normalmente a gente vai observar só isso aqui. Independente do comprimento de onda usado para excitar, você não vai ter esse problema. Você sempre vai ver a mesma emissão, o mesmo perfil do seu espectro. Com intensidade diferente, né? Porque eu estou dando mais ou menos energia, certo? Isso, certo. Tá. Ô, João, só pensando aqui na hora, que eu sei que o próximo slide aí é justamente um meio extra que a gente combinou, certo? Isso, tô quase acabando. Porque aí só para a gente pensar que tem a rendimento quântico de fluorescência, que a gente sabe que pode virar uma aula inteira só disso, e tem a parte de oxigênio de singlet, né? Eu consigo justamente bem rapidinho e a gente... então beleza. Mas nesse se o pessoal se interessar, a gente pode pensar mais para frente de fazer cursos mais específicos de cada coisa, mas assim, isso eu acho que até rende nesse sentido, mas aí então você acha que dá para passar rapidinho nesses dois hoje, ainda deixando um tempinho para dúvida ali no final? Nada, consigo. Então, beleza. Então, vamos finalizar com essa parte de rendimento quântico e eficiência de liberação de oxigênio de singlet, e aí a gente abre para as dúvidas mais específicas. Isso. Aí a gente deixa agora qualquer dúvida só para o final. Então, o que é rendimento quântico de fluorescência? O rendimento quântico é literalmente o rendimento do processo. Então, assim, pensando, por exemplo, no rendimento de uma síntese. Você tem um tanto de substrato que entrou e você vai ter um tanto de produto formado. E você consegue calcular o rendimento do processo. O rendimento quântico de fluorescência, o que isso significa? Quântico porque é um fenômeno quanto-mecânico e de fluorescência porque é o processo, né? O processo quanto-mecânico que está acontecendo, a emissão de luz. Então... esse rendimento, essa eficiência, né, da conversão da luz fornecida e absorvida pela amostra versus a luz emitida, né? Então, aqui o exemplo lá da molécula solvatocrômica que eu falei, né? Essa substância aqui, esse derivado de pireno aqui, em função do solvente, ele tem espectros de emissão diferentes, né? Em regiões diferentes e, consequentemente, cores diferentes, né? Indo do azul até o vermelho. E o rendimento quântico de fluorescência em cada solvente é diferente, né? Então a eficiência da emissão da fluorescência está sendo diferente em função do solvente. Isso é uma coisa que está sendo usada até para detectar, enfim, polaridade e tal. Aí, falando muito de forma rápida, né? Só para a gente conseguir finalizar o curso, o rendimento quântico de fluorescência é uma medida da eficiência do processo de fluorescência de uma molécula ou de uma partícula, porque também a gente pode fazer isso para nanopartícula, por exemplo, né? Quantum dot e tal. E ele representa, né?
matematicamente ele é a fração dos fótons absorvidos, que foram efetivamente emitidos como luz fluorescente. Então, você excitou a sua amostra, deu uma certa quantidade de luz, você vai estar populando estados excitados. Então, por exemplo, se a gente pensar, eu tenho um conjunto ali de 100 moléculas, e eu consegui fornecer 100 fótons, ou, enfim, mais fótons. Eu dei luz o suficiente para que todas as moléculas populassem o estado excitado. Então, gerei ali 100 moléculas no estado excitado, pensando dessa forma mais simplificada. Se as 100 moléculas retornarem para o estado fundamental via emissão de fluorescência, então, se o número de fótons emitidos for também 100, vocês concordam comigo que essa fração vai dar 100 dividido por 100 vai dar 1, né? Ou, enfim, 100%. Se a gente não tiver 100% das moléculas voltando por fluorescência, se a gente tiver, sei lá, 90 moléculas retornaram por fluorescência, né, que é esse processo radiativo, mas eu tive 10 moléculas que retornaram para o estado fundamental por uma via não radiativa. Então, que é esse NR. Se você tiver isso, você vai estar competindo, né? Você tem processos competindo entre si, e isso aqui vai descontar do seu rendimento quântico de fluorescência. Então, não vai ser mais 100, vai ser 0,9, né? Então, quanto maior o rendimento quântico de fluorescência, quanto mais próximo de 1 ou de 100%, mais eficiente é a emissão de fluorescência da sua amostra. É bem simples até, na verdade. E isso é medido dessa forma, né? Vou falar sobre a detecção bem rapidinho, porque também dá para render um curso só sobre isso. Existe não é um aparelho, uma coisa que a gente pode acoplar no fluorímetro, que se chama esfera de Ulbricht, que também é conhecida mais conhecida como esfera de integração, e ele é um dispositivo óptico usado para poder medir o fluxo luminoso de diferentes fontes luminosas. Isso é muito usado para poder medir a intensidade de LED, de lâmpada também, não é só para essa área de fluorescência, não. Ela é uma coisa mais... Enfim, os físicos e engenheiros usam isso para muita coisa. E ela funciona através da difusão da luz lá dentro, então você tem um feixe incidente, né, excitou sua amostra vai florescer em várias direções, e aí você consegue... A luz que vai estar sendo refletida, né, essa luz vai ficar difusa ali dentro, você cria uma coisa mais uniforme, uma luz mais uniforme, que vai sair pelo detector, e aí você consegue medir com precisão, né? Você sabe a quantidade de luz que entrou, que aqui está representado no azulzinho, e você, depois, né, que você colocou sua amostra fluorescente ali dentro, você consegue ver o quanto de luz incidente ainda está saindo, que vai cair de intensidade, e você vai ter também a emissão da sua amostra. Então você consegue comparar, você vai ter a relação entre os fótons absorvidos, muito bem quantificado, bonitinho, porque esse negócio é muito preciso, e também a quantidade de fótons emitidos. Ele vai trabalhar com as áreas integradas e tal, enfim. Acaba que, geralmente, os fluorímetros que têm esses módulos, por exemplo, a Edinburgh Instruments produz uns fluorímetros excelentes. Eles já têm isso. Então, assim, isso é caro, né? Porque isso aqui é um negócio bem sensível. E é hiper, mega, sabe? Tem que ser muito cuidadoso para trabalhar com isso aqui. Porque isso aqui pode quebrar, pode sujar. Já teve caso, enfim, lá no nosso laboratório que eu trabalhei, que a Bruna trabalhou, de gente que contaminou a esfera, e, nossa, é um inferno e caro para consertar isso aqui. Mas existe, isso aqui é absurdamente eficiente e fácil, é muito rápido medir rendimento quântico com isso aqui. Você literalmente prepara a sua amostra, bota ela ali dentro, bonitinha, seta o equipamento para medir e você já sai com o valor. Então, assim, isso é coisa de minutos. Mas existe outra forma também de medir, que é tão eficiente quanto, só é um pouco mais trabalhosa analiticamente, né? Você tem que preparar 2 amostras. E você vai ter que fazer mais experimentos, né? Não é só direto assim, botou no fluorímetro, na esfera e mediu. Existe o método do padrão relativo, que dá para render muito, dá para fazer uma aula sobre isso aqui também, um treinamento sobre isso aqui, que você vai ter que ter um padrão e você vai ter que ter a sua amostra. Aqui eu estou trazendo um exemplo até da minha pesquisa de doutorado. Eu trabalho com corantes derivados disso aqui, do vermelho do Nilo, e aí eu estava querendo medir o rendimento quântico de fluorescência num solvente específico da minha amostra. E aí eu usei como padrão a fluoresceína disódica, né? Esse sal disódico aqui da fluoresceína. E aí eu escolhi excitar nesse comprimento de onda aqui. Não precisa necessariamente ser a absorção exatamente idêntica, mas você tem que ter o padrão, tem que ser bem conhecido, qual é o rendimento quântico dele, quais são as condições que o padrão tem que estar, e aí você tem que colocar a sua amostra numa absorção
próximo, né? A densidade ótica tem que estar mais ou menos próxima, então aqui não estava exatamente igual no comprimento de onda que eu excitei, mas está próximo, está tudo por volta aqui de 0,1. E eu sabia exatamente quais eram os valores em cada ponto que eu excitei. Eu não posso excitar, tipo, em lugares diferentes, tem que escolher o mesmo comprimento de onda. E aí a gente mede o nosso espectro de emissão, né, do padrão e da amostra, faz as áreas integradas, e aí a gente pega os valorezinhos desses 2 experimentos que a gente fez, a gente pega essas informações e coloca isso numa equaçãozinha que não é complicada, apesar de ter muito termo, ela não é complicada. Basicamente, é o rendimento quântico de fluorescência da sua amostra, né? A é a amostra, P é padrão. O rendimento quântico de fluorescência da sua amostra vai ser igual ao rendimento quântico de fluorescência do seu padrão, por isso que ele é o padrão, né? Multiplicado por essas frações aqui que estão uma multiplicada pela outra, né? Aqui você vai ter a área integrada do seu espectro de emissão da amostra dividido pela do padrão, vezes a absorvância do padrão dividido pela absorvância da amostra, vezes o índice de refração do solvente onde a sua amostra foi dissolvida, ao quadrado, né? Dividido pelo índice de refração ao quadrado do solvente onde o seu padrão está dissolvido. Tem motivo para isso tudo, isso vem de protocolo, né, de guideline da IUPAC, tem motivo para cada termo estar aqui. Esses termos são fundamentais, então você tem que ter todas essas informações, mas isso é índice de refração de solvente, coisa tabelada, absorvância, no ponto que você citou, é uma propriedade média fácil, área integrada do espectro, também é uma coisa fácil de você obter, né? É só fazer muitos fluorímetros já da área integrada, ou então você plota e, enfim, trata o dado rapidinho, você consegue também tirar no software a área debaixo da curva. E aí, com isso, você multiplica também por isso aqui, que também já, teoricamente, é tabelado, né? E aí você vai ter o seu rendimento quântico de fluorescência da sua amostra, você consegue medir dessa forma. E aí, aqui tem um artigo que eu posso até enviar junto com a aula também, mas tem essas diretrizes, né, para você medir rendimento quântico de fluorescência para amostras orgânicas, inorgânicas, organometálicas, em solução e no estado sólido. No estado sólido é muito mais complicado, em solução é muito mais simples. E também tem essa outra aqui, esse outro artigo também na Pure Applied Chemistry da IUPAC, que tem vários padrões para rendimento quântico de fluorescência, para você poder detectar em solução. Então, assim, é uma sugestão, assim, quero um padrão para poder fazer, porque não é todo mundo que vai ter a esfera de integração acessível no laboratório, mas todo mundo que tem um espectrofotômetro VVIS e um fluorímetro consegue fazer o rendimento quântico através do método do padrão relativo. Então é só usar o padrão adequado. E aí é só, né, pegar aqui no guideline da IUPAC. E aí, falando muito rápido sobre o oxigênio singlet, o fluorímetro é tão eficiente na tarefa dele de detectar luz que você consegue detectar até outras coisas que não são necessariamente a fluorescência. Lógico, todo espectro fluorímetro você também pode medir fosforescência, por exemplo, se você tiver conhecimento do que você está fazendo e, enfim, o protocolo adequado. Porque a fosforescência não deixa de ser uma emissão luminosa, né? E você tem um equipamento feito para detectar a emissão luminosa. E o oxigênio singlet, ele é uma espécie química que é fosforescente. E a gente consegue detectar ele. Então, por que ele tem esse nome? É porque, normalmente, no estado fundamental, aqui a gente tem os diagramas de orbital molecular do oxigênio, e os elétrons de mais alta energia do oxigênio, eles estão desemparelhados. E aí, isso aqui, por conta da multiplicidade, enfim, faz com que esse oxigênio tenha uma natureza química conhecida como triplete, ou tripleto. Então, os elétrons do oxigênio estão desemparelhados, os elétrons de valência. Só que, no estado excitado, em níveis de energia mais altos, o oxigênio pode adotar uma configuração eletrônica onde os seus elétrons estão emparelhados, seja nessa forma aqui, né, estão emparelhados e ocupando o mesmo orbital, ou, né, emparelhados, mas em orbitais diferentes. E não vou entrar muito em detalhes, mas assim, esses oxigênios singletes aqui, diferentes, eles têm energias diferentes, né? O ΔG, ele é aqui, 95 kJ por mol, o sigma mais G, 158 kJ por mol, mas basicamente, até por conta da regra de caixa, a gente vai observar só a fosforescência aqui, desse aqui do ΔG. E aí a fosforescência acontece tipicamente em 1270 nanômetros, que é ali na região infravermelho. Então, se você tiver um detector adequado, né, no seu fluorímetro, geralmente precisa de um detector especial, que enxergue, entre aspas, no infravermelho. Mas se você tiver esse detector, você consegue medir. Então, uma forma de você, acho que eu botei aqui, uma forma de você medir, de você detectar o oxigênio singlet é justamente com fluorescência, com espectroscopia de emissão, né?
Então, você vai ver a intensidade normalizada, você vai ver a intensidade de emissão, aqui está normalizada, versus o comprimento de onda. Independente do solvente, sempre vai ser aqui, 1.270 nanômetros, no caso do oxigênio, que é justamente esse retorno para o estado fundamental do oxigênio, emitindo fótons aqui no infravermelho. E aí, isso é uma forma de detectar, e a gente pode fazer a quantificação de rendimento quântico também, usando um padrão adequado e tal. E só falando rapidinho aqui sobre o oxigênio singlete, ele é uma espécie muito, muito reativa do oxigênio, ele é muito reativo frente a compostos orgânicos, né? Mais reativo até do que o oxigênio molecular no estado fundamental, né? O oxigênio triplete. E essa propriedade é uma coisa que pode ser explorada em algumas áreas como uma solução, mas ela pode ser um problema em outras. Então, assim, o oxigênio singlete ele é muito quimicamente agressivo, sabe? Ele vai reagir com tudo que ele puder, ele vai destruir, ele vai oxidar. Então, no caso da terapia fotodinâmica, que é uma coisa que a gente faz aqui também na Magtech, né? A terapia fotodinâmica é uma solução na área biológica, né? E, enfim, na área médica e tal, a gente consegue explorar essa agressividade química do oxigênio singlete para sair destruindo, enfim, biomoléculas e matar micro-organismos, célula tumoral, etc., via a fotossensibilização, via a produção de oxigênio singlete usando um corante que seja um fotossensibilizador, que vai passar justamente por toda essa sequência aqui de eventos, né, fotofísicos, que tem a ver lá com o diagrama de Jablonski que eu falei no início da aula. Então, o sensibilizador vai estar no estado fundamental, geralmente no estado S0, vai absorver luz, vai para o estado S1, sofre um cruzamento intersistema para o estado triplete, e aí uma vez, por conta da regra de Caixa, né, ele vai relaxar, vai sofrer conversão interna, vai para o estado T1. Uma vez no estado triplete, o seu sensibilizador, a sua molécula no estado triplete, pode reagir, né, com um oxigênio molecular e ela vai trocar essa energia com ele, né? A molécula volta para o estado fundamental e o oxigênio singlete vai para o estado... O oxigênio que estava no estado fundamental, no triplete, vai para o estado singlete excitado. Então, aqui tem uma série de eventos, né, que precisa entender o diagrama de Jablonski para entender o que está acontecendo. Mas é isso, a gente consegue gerar oxigênio singlete, de forma bem fácil, inclusive. Hoje em dia existem vários fotossensibilizadores e também tem muita pesquisa ativa em cima dessa área, né, para poder gerar de maneira controlada oxigênio singlete. E, enfim, nesse caso é uma solução. Aí, existem métodos indiretos de detectar oxigênio singlete. Você pode, sim, detectar usando um espectrofluorímetro com detector adequado no infravermelho, mas você pode detectar de forma bem simples aqui tá até o DOI aqui da referência que eu tirei essa figura. Você pode usar um método, por exemplo, baseado num trap, né, numa armadilha química. Então, você tem, por exemplo, aqui esse é o 9,10-difenilantraceno. O 9,10-difenilantraceno, ele sofre o ataque do oxigênio singlete e forma essa espécie aqui que a gente chama de endoperóxido, né? E aí esse endoperóxido, essa espécie aqui, absorve diferente, né? Isso aqui é uma entidade, isso aqui é outra. Então, são moléculas diferentes que absorvem em lugares diferentes. Então, a gente consegue também, né, de uma maneira indireta, detectar a formação de oxigênio singlete dessa forma. E também existe sensores, hoje em dia, né, existem sensores fluorescentes para você detectar in situ a formação de oxigênio singlete. Então, por exemplo, às vezes você quer detectar a formação de oxigênio singlete dentro de uma organela, né? Como que você vai fazer isso? Dá para detectar, por exemplo, com microscopia de fluorescência. Se você tiver um sensor fluorescente adequado que reaja com o oxigênio singlete que está sendo formado ali por algum processo e tal, dentro da célula, você pode transformar esse sensor em uma outra espécie, então você vai ter a transformação, né? Uma molécula que tinha inicialmente um espectro de absorção, um espectro de emissão na região aqui do verde, com o tempo, né, com a reação com o oxigênio singlete, ela vai se transformando em outra coisa, em outro fluoróforo, e aí vai formando essa outra banda aqui, né, com o tempo. Ó, aqui foi ao longo de 100 segundos que esse artigo aqui está mostrando. Ao longo de 100 segundos, essa espécie aqui foi sendo consumida, a emissão verde foi desaparecendo e foi formando uma espécie que emite na região do azul, que é esse outro fluoróforo aqui. Então, existem sondas químicas também para detectar oxigênio singlete via fluorescência. E aí, aqui, nesse caso, não é com detector de infravermelho. A gente está vendo aqui na região do visível mesmo. Então, é um fluorímetro comum. Um fluorímetro comum detectando oxigênio singlete.
E aí, comentando muito brevemente, existem muitos outros tipos de florímetro, além dos convencionais de bancada que normalmente vão ter em alguns laboratórios. Os florímetros que eu estava falando aqui são florímetros que a gente chama de estado estacionário, ou seja, a gente está sempre com uma fonte ali emitindo luz constantemente e você não está vendo nenhum tipo de informação temporal. Não tem nada mudando com o tempo. Assim, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. A máquina está constantemente emitindo luz, excitando sua amostra, e o detector está ali constantemente trabalhando. Existem florímetros, por exemplo, que são florímetros resolvidos no tempo. E aí esses florímetros funcionam já com outra fonte de excitação, com laser pulsado. E aí você tem pulsos acontecendo a cada X nano, ou pico, ou até femtosegundos diferentes, e aí você vai medindo a informação dinâmica mesmo do que está acontecendo, processos dinâmicos associados à fotofísica, à fluorescência. Então, existem florímetros resolvidos no tempo. Isso é uma coisa que existe no mercado. Mas além desses dois, além dos resolvidos no tempo e além dos florímetros em estado estacionário, também tem outros florímetros que fazem outras coisas. Então, por exemplo, tem florímetros no mercado que possuem módulos de controle de temperatura. Então, você consegue fazer análises muito precisas, sabendo exatamente qual é a temperatura que está lá no seu sistema, né? Assim, até com 2, 3 casas decimais de precisão. Eu já trabalhei em um, que tem lá no CCS, na UFRJ. Então, situações, né, reações que dependem da temperatura, ou processos biológicos que possam eventualmente depender de temperatura também, esses florímetros com controle de temperatura podem ser muito interessantes de fazer análise, porque às vezes você vai ter respostas diferentes, coisas acontecendo diferentes, em função de temperaturas diferentes. Além disso, tem outros florímetros que são... A engenharia deles é um pouquinho diferente, ao invés de ser um florímetro de uma cubeta simples, tem florímetros que medem muitas amostras de uma vez só. Por exemplo, os florímetros leitores de placa, né, esses microplate readers, que são projetados para essas análises em escala maior, né, larga escala, que são capazes de medir dezenas, centenas de amostras simultaneamente, né, com placas de multipostos. E esses também são muito usados em biotecnologia, farmacologia, estudos enzimáticos. E aí eles têm essa coisa de combinar a rapidez da análise, da automação da máquina e tal, e versatilidade. E aí aqui tem alguns exemplos, né? Tem florímetro leitor de placa multipostos. Aqui é um florímetro que eu trabalhei já na UFRJ, um laboratório que é multiusuário, que tem controle de temperatura, tem esse módulo aqui de controle de temperatura. Existem florímetros que são portáteis hoje em dia. Isso aqui foi um congresso que eu fui uma vez da UPAC, que teve em São Paulo. E esse florímetro, esse negocinho pequenininho aqui, é menor do que um celular, cabe na palma da mão de uma pessoa. E aí você acopla ele no computador, e aqui a amostra que estava aqui dentro era clorofila, então tem o espectro da clorofila aqui, e eu fiquei impressionado, assim, já existe, o negócio está tão avançado, né, a engenharia da coisa, que já existe o florímetro do tamanho da mão, sabe? Então é impressionante o que dá para fazer com fluorescência e o quão portátil essa técnica se tornou, né? A gente consegue medir in situ, né? Dá para ir no lugar e medir o que você quiser. Aqui tem esse negócio esquisito aqui, também é um florímetro. Isso aqui é um florímetro específico para situações mais de agropecuária e tal. Isso aqui é para medir fluorescência de clorofila. Então você consegue monitorar a saúde da plantação, das plantas e tal, usando a fluorescência da clorofila. Não sei explicar muito sobre isso, porque eu não sou dessa área nem de botânica e nem também do agro e tal, mas assim, existem florímetros que detectam isso. E tem florímetro que detecta fluorescência de coral, de alga, para monitorar a saúde de recife de coral. Fluorescência é muito usada em muitas áreas de biologia, ecologia, farmacologia, biotecnologia, na indústria, em pesquisa acadêmica. Então, assim, fluorescência é muito amplamente utilizada, mas o fundamento dela é esse. É você formar uma espécie no estado excitado e detectar a emissão de fluorescência dessa espécie. Então, é isso. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora, que assistiu essa aula. Podem fazer perguntas, tirar dúvidas, eu estou aqui para isso. E aqui tem formas de contato, vocês podem me acessar, e também vou organizar os slides bonitinhos e mandar para todo mundo também, no final da aula. João, muito obrigada. Acho que Marcel teve que se ausentar. Aqui, acho que foi muito boa a interação do Marcel aí no meio, já trazendo algumas perguntas. Já temos pessoas aqui levantando a mão. Acho que vamos organizar assim, quem levantar a mão. Acho que as do chat foram todas respondidas aí durante. Né? Eu acho que faltam umas 3 do chat, aí só pensando aqui, eu estava preocupado com o horário, né? Porque mesmo que estava rapidinho, a gente sempre rende um pouco. Mas já agradecer aí o João
e todo mundo que está presente. Acredito que pela hora alguém tenha que sair, mas se for necessário, a gente chega aqui uns 10 minutinhos, né, João? Aí tem 2 perguntas no chat que eu acho que ainda não foram respondidas. Aí acho que a pessoa pode perguntar. Tem do Vitor Salomão. Quiser falar, Vitor, ou quer que leia aqui? Ele já antecipou pergunta para o final. Poderia falar de mais aplicações dessa técnica sobre a parte de desenvolvimento de novos solventes verde sustentável, que de preferência seja para o tratamento de biomassa lignocelulósica. Estou finalizando o mestrado e pretendo entrar no doutorado pensando nesse tema. Você quer completar, Vitor? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Na verdade, acho que é isso aí a mesma pergunta. Seria mais no quesito assim de que os solventes utilizados, né, eles são bem mais teriam que ser bem mais seletivos na parte de degradação da biomassa, da matriz em si, né? Eu não sei se você tem maior contato com essa área, mas ficou a dúvida aí, porque eu sei que a espectroscopia é bem relevante, né, em toda a química em si. Eu acho que talvez você possa ter alguma coisa para compartilhar, não sei. Eu só não sei se eu entendi direito. Em que contexto, como assim? Como você gostaria de entender o uso da fluorescência para desenvolver novos solventes? Só para ver se eu entendi direito a sua pergunta. É que eu vi que você colocou mais no início da apresentação sobre a parte de desenvolvimento de novos materiais. Aí eu pensei se poderia já encaixar com solventes, assim, né? Então, o uso de solventes é muito importante na emissão de fluorescência, né? Porque, enfim, muitas vezes a gente faz essas análises em solução. Não é sempre que a gente vai fazer análise em estado sólido, né? Existem amostras que são fluorescentes em estado sólido, existem amostras que são fluorescentes só em solução, existem amostras que são fluorescentes nos dois, em estado sólido e em solução. Então, usar solventes nas técnicas espectroscópicas de uma maneira geral é uma coisa, assim, de praxe, né? A gente vai usar. Não sei dizer exatamente como a gente pode usar especificamente a espectroscopia de fluorescência para desenvolver o solvente, porque eu acho que é meio que o contrário. Na verdade, a gente vai usar o solvente para estudar alguma coisa com fluorescência. Então, por exemplo, eu não sei exatamente que tipo de solvente você vai estar desenvolvendo a partir, né, dessas matrizes de biomassa, mas eu sei que é muito importante, por exemplo, a gente tem solventes com constantes dielétricas diferentes, né, com polaridades diferentes em função da estrutura química. E tem muitos solventes que são, né, obtidos a partir de fontes não renováveis. Eu já vi artigos que estão sendo publicados recentemente, nessa parte assim de solvatocromismo, da galera testando novos solventes, mas eu não vou lembrar de cabeça o nome do solvente agora. Eu acho que eu consigo, pelo caminho das pedras, achar de volta qual era o nome da molécula e tal, mas era alguma coisa nesse sentido, sim. Era produzido a partir de biomassa e tinha uma constante dielétrica. Esse solvente tinha uma constante dielétrica que era parecida com a de um solvente que vem de fonte não renovável. Então, eu sei que você pode aplicar esses solventes para estudar moléculas solvatocrômicas e tal, e você pode mostrar, né? Por exemplo, não, olha, eu tenho esse solvente aqui, sei lá, vou chutar nomes aqui de solventes de coisas que a gente trabalha normalmente. Eu trabalho com hexano, eu trabalho com tolueno, eu trabalho com acetonitrilo, de clorometano, DMSO. Todos esses são solventes que vêm de fontes não renováveis, né? E aí você pode desenvolver novos solventes que sejam obtidos de fontes renováveis e que vão ter, né, polaridades ali similares a outros solventes já utilizados anteriormente. Então, meio que, tá dando uma alternativa, sabe, para pessoas fazerem análises em outros ambientes químicos, né? Mas com polaridade semelhante. Então, eu acho que eu iria por esse sentido, mas assim, não sei se consegui responder bem a sua pergunta. Dá para fazer muita coisa, na verdade, mas eu acho que você usaria mais a fluorescência meio que como uma prova de conceito, sabe? Não seria exatamente para desenvolver. Para desenvolver, você vai usar química, catálise, engenharia, mas a parte de aplicar, mostrar que você pode usar a fluorescência para mostrar isso.
Quando estava falando dos assuntos finais, João, da deficiência quântica de fluorescência, liberação de oxigênio de singlet, aí eu perguntei também no chat se o pessoal tem interesse por essa área, para ver se a gente pensa que a gente já estava com a ideia, né, de futuramente é um assunto aí que entra vários protocolos, várias outras questões, bastante pessoa demonstrou interesse aqui no chat. Teve uma outra pessoa, o José, que falou que também tem interesse em tratamento de dados de fluorescência. Ele falou fazer 3D MIF, não conheço. Não... Aí, se você quiser completar, José, e tem mais uma pergunta. Aí o Anderson Senna, se quiser falar também, fica à vontade. Ter um mapa de densidade eletrônica diferencial de uma molécula auxiliaria em uma análise de fluorescência, transição S0, S1, e também verificar se obedece à regra de caixa. Então, geralmente, quando a gente faz os estudos, né, fotofísicos mais completos, né, a gente combina muitas coisas diferentes. Então, nunca vai ser só, assim, na área, né, na hora de publicar um trabalho. Você nunca vai publicar um trabalho hoje em dia só com espectro de fluorescência. Você sempre vai complementar com outras técnicas. Você vai fazer cálculo computacional, né, nessa parte de talvez, né, muito comum usarem DFT, TD-DFT, para poder simular as geometrias e talvez simular espectros. Mapa de superfície eletrostática também pode ser uma coisa útil, porque às vezes se a molécula for subatocrômica, pode ser interessante conhecer qual é a região mais negativamente polarizada, mais positivamente polarizada, e aí isso pode ajudar. Tudo isso é meio que, tipo, são muitas peças de um quebra-cabeça que você usa para poder mapear o sistema como um todo, entender como o sistema funciona e poder fazer, né, desenhar moléculas melhores e fazer novos sensores, e, enfim, nesse sentido. Então, é útil sim fazer isso, mas o mapa sozinho não vai te dar... ele é uma peça do quebra-cabeça, ele não vai te dar tudo. Ele te dá um pedaço da resposta, não a resposta inteira. Tá ótimo. A Gabriela, achei curioso aqui que ela é representante da empresa, a Jasco, e que um dos equipamentos que você comentou no final aí de controle de temperatura é dessa marca, né? É da Jasco. É muito bom o florímetro de vocês. Nos patrocine. E depois, todo mundo aqui, parabéns, obrigado, gostei muito das explicações, o curso foi muito interessante, entrei para o laboratório de fotoquímica da UFRJ, tive muitos insights com o curso, parabéns à organização, excelente aula, parabéns pela apresentação, ótima apresentação, achei muito boa a aula, me ajudou muito com a espectrofotometria, onde eu consigo certificado de participação, a gente vai mandar por e-mail até a próxima semana, gostei bastante, excelente didática, João. Tenho interesse em quantificação de oxigênio de singlet de tratamento de dados, que aí são possibilidades aí para outros cursos, né? A gente até vai propor, né, Pri, de mandar aí por e-mail também um formuláriozinho de avaliação da aula e também de darem ideias para outros temas aí que a gente pode abordar nas próximas, tá? Agradeço aí, a gente estava, de fato, com mais do que 100 interessados, teve 180 inscritos, a gente não tinha se organizado para isso, então teve que priorizar quem entrou primeiro, então sempre estava ali tendo 100, 101, e até agora aí a gente tem 60, mesmo estando meio-dia, que já está em horário de almoço, então agradeço aí pelo interesse de todos. Pri, quer comentar mais alguma coisa? Não, eu só agradeço. A didática dele realmente é impressionante, como ele consegue facilitar o entendimento de conceitos bem profundos e complexos, né, dentro da química, da fisicoquímica. Eu acho que até alunas de graduação estão aqui e estão elogiando. Eu acho que ele conseguiu realmente atender assim, as expectativas, talvez até superar essas expectativas. E aí esse feedback que vocês puderem depois responder para a gente vai ser um guia, né? E a gente quer sempre melhorar e a gente está super feliz com a repercussão toda, né, de como a gente chegou aqui hoje e foi surpreendido com tanta gente interessada nas nossas atividades. Então, só agradeço a todos, a você, Marcel e a Bruna, e empenhados para que a gente possa, né, sempre ampliar esse conhecimento a todos e acessível, né, até pela gratuidade. A gente já tem agora algumas, né, intenções futuras, até pelo aprendizado que a gente tem adquirido, né, por via aí
de entender qual a melhor plataforma, como fazer essa gravação, depois disponibilizar e atender aos certificados. Então, a gente vai ter que discutir, evidentemente, né, para que a gente possa realmente também atender a essa parte burocrática, organizacional, para que todos saiam bem satisfeitos em todos os aspectos. Eu acho que é isso, né, Marcel? Já avançado da hora. A gente aguarda aí as contribuições de vocês, os feedbacks, e se alguém ainda quiser abrir o microfone e falar alguma coisa para finalizar. Eu não sei se o José Vitor quer falar ou se só está aberto o microfone, mas se alguém quiser falar, fique à vontade. Ah, não, só estava aberto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo interesse de todos e obrigado, João, aí pela excelente aula. E a gente vai estar divulgando nas redes sociais, só ficarem todo mundo aí de olho que tendo o próximo curso vai estar divulgado. Era isso que eu ia falar. Fiquem atentos, né? Sigam o laboratório, sigam a Magtech, a gente vai estar divulgando tanto no Instagram e também vamos dar uma atenção também para divulgar mais no LinkedIn também, porque a gente vai continuar fazendo outras atividades, né? Eu vi que o pessoal estava pedindo mais cursos introdutórios, a gente está com um cronogramazinho de ideias de cursos de outras técnicas também. Não só comigo, vão ter outros pesquisadores também aqui, convidados que vão estar falando e tudo mais. Então, a gente vai estar falando sobre várias técnicas e podemos sim, eu anotei aqui algumas sugestões que eu peguei no chat. A gente pode pensar em muitas aulas e muitos treinamentos que dá para fazer mais para frente. Então, demanda é legal saber que tem e, enfim, a gente também tem interesse de estar compartilhando isso com vocês. Isso, só teve mais uma pergunta, se vai ser disponibilizada a gravação. Provavelmente a gente vai mandar e-mail para todo mundo com o certificado, a aula em PDF, e a gente vai avaliar se põe o vídeo, o link, mas não listado, né? Não vai ficar público, só quem receber por e-mail que vai ver. Aí, claro, pode passar para o outro, mas a gente não vai... É certeza que, por enquanto, a gente não vai deixar público, não. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Obrigado, boa tarde. Obrigada, bom fim de semana a todos.